Já sabe, se tiver alguma dúvida, só é perguntar e a gente vai seguindo aí numa boa a nossa aula. Já vou avisando, é uma aula um pouquinho mais pesada, com algumas coisas assim que a gente vai ter que buscar o conhecimento. Então, vamos jogar aí. Bem, quando a gente fala, né, de estudar a física mecânica, que é a física que vocês estão estudando hoje, ela é uma física que ela vai estar estudando o movimento dos corpos, né, bem como os atores responsáveis por esses movimentos. Na primeira parte da nossa disciplina, a gente vai estudar mais só o movimento, sem a gente se importar o que causou aquele movimento, o que é massa, que é a parte da cinemática que é mais simples. Aí quando entra a parte da dinâmica, aí já envolve cinemática junto com dinâmica, e a gente vai estudar as forças, energia, essa parte misturada. Aí vai aumentando o número de fórmulas, mas que não é uma coisa muito difícil, assim, a ponto de vocês não entenderem, não. Então, daqui para frente, a gente vai lidar com grandezas vetoriais. Deslocamento é uma grandeza vetorial, por mais que as pessoas se confundam, pensa que deslocamento é escalar, não é vetorial. Vocês vão ver hoje o porquê. Velocidade é uma grandeza vetorial, a gente viu na aula passada. Tá? Quando a gente for estudar força, todos os tipos de força que a gente for estudar, força-peso, força elástica, quando a gente estiver estudando também a parte de atrito, qualquer tipo de força, tudo que for dado em Newton, a gente vai saber que está relacionado a uma grandeza vetorial. Então, para diferenciar uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial, é muito simples. Basicamente, você vai entender que uma grandeza escalar, você precisa apenas do módulo dela, do valor de intensidade, para que você defina ela completamente. Já está dizendo o nome escalar. Esse nome escalar vem de que você consegue definir ela através de uma escala, de um mostrador. Já a grandeza vetorial já complica um pouco mais, porque além do módulo, você vai precisar definir a direção e o sentido daquela grandeza. Então, um exemplo de grandeza escalar é a temperatura. Temperatura é uma grandeza escalar. Por que, professor, que a temperatura é uma grandeza escalar? Porque eu só preciso dizer, se você for no médico e o médico for pegar ali e medir a sua temperatura com o termômetro normal mesmo, ele fez a medição, deu 35 graus Celsius. Ele não precisa te dizer que é 35 graus Celsius para cima, para baixo, para o lado, para o outro, fazendo 30 graus com a sua cabeça. Ele não vai precisar te dar essas informações, porque são informações que não vão agregar sentido algum àquela grandeza. Já se você estiver falando de velocidade, por exemplo, se uma pessoa chegar e falar para você, aquele carro ali ele está a 20 km por hora, você pode pensar que aquilo ali é suficiente para termos de entendimento popular. Mas para um cientista que estiver analisando o movimento daquele ponto material e você só informar que é 20 km por hora a velocidade, sem dizer se ele está progressivo ou retrógrado, né? Se ele está numa direção positiva de x ou na negativa de x, quantos graus ele está fazendo com determinado ponto referencial, você vai ficar sem informações e isso pode implicar numa deficiência da análise daquele fenômeno. Então é isso que a gente tem que entender. Todas as nossas grandezas que envolvem força, velocidade, deslocamento, elas vão precisar de módulo, direção e sentido para serem inteiramente definidas. O que não acontece com as grandezas escalares, tá? Elas não precisam de sentido nem direção, só o módulo dela já basta. Então, já que a gente falou de módulo, direção e sentido, vamos entender o que é cada um desses elementos que compõem um vetor. O módulo, como eu já falei para vocês, e aí é uma coisa que eu quero que vocês gravem na cabeça de vocês. Quando eu falar de vetor, na cabecinha de vocês, vocês vão dividir aí. Ó. Eu tenho uma forma de entender vetor, que é a forma algébrica, e tem uma outra forma de entender vetor, que é a forma analítica. Qual é a forma que vocês aprendem mais no ensino médio? A analítica, que é a desenhada no plano cartesiano, correto? Mas qual é que eu quero que vocês desenvolvam agora que vocês estão na graduação, que vocês já não são mais estudantes de ensino médio? A forma vetorial, algébrica, tá? A representação algébrica de um vetor, para mim, é muito importante que vocês entendam. E para isso eu sempre vou estar falando, isso aqui é analítico, ou seja, é o vetor desenhado no gráfico. Isso aqui é algébrico, aqui é o vetor expresso de forma matemática. Então,
sempre fiquem atentos a isso. Um módulo, por exemplo, quando a gente está falando da parte gráfica, né, ou analítica, que é um sinônimo, né, é simplesmente o tamanho do vetor. O vetor você já conhece, o vetor é uma seta, né, é uma reta com orientação, ou seja, uma seta. Então o vetor ele é representado justamente por isso. Por que que ele não é uma reta só? Porque ele precisa da ponta da seta para indicar qual o sentido dele, certo? Então, o vetor é como se você tivesse uma grandeza escalar. Outra forma também de se diferenciar a grandeza escalar de a grandeza vetorial é que a grandeza escalar ele é um ponto. A grandeza escalar é um ponto. Se você for pegar e fazer uma medição de temperatura, uma medição de vazão, você consegue fazer isso em instrumentos analógicos, você consegue marcar um ponto ali. Já um vetor não, o vetor você tem que desenhar um vetor, então representar ele de forma algébrica para que você tenha a completude no entendimento. Então, o que é o módulo? O módulo, quando a gente está falando da parte gráfica, ele é representado pelo tamanho do vetor, certo? Ou, se a gente também estiver falando da parte algébrica, ele pode ser um valor, né? Um valor numérico, sei lá, 5, acompanhado de uma unidade, por exemplo, 5 km por hora, certo? Quem já aprendeu. A direção é a reta que dá suporte ao vetor e pode ser informada através de palavras, como horizontal, vertical, oblíqua, primeira bissetriz, segunda bissetriz, tudo isso a gente vai ver. Então, é o que direciona, né? Lembre-se um pouquinho do plano cartesiano, ou então das rosas do vento, norte, sul, leste, oeste. Vai ter muito sentido nisso daí. Então, você vai dizer, ó, tá na horizontal. Então, é uma direção que ele tá. Direção está relacionada, galera, com ângulo, tá bom? Então, direção vai vir na cabecinha de vocês, ângulo. Então, é o ângulo que aquele vetor, que aquela seta, ela faz com o eixo X, que é o eixo que a gente utiliza como referência. Sentido é a orientação do vetor, é a pontazinha da seta, para onde ela está apontada, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Então, ela vai dizer, né, qual é a orientação do vetor em relação ao seu sentido, da esquerda para a direita, de cima para baixo, ponto A para ponto B. Então, isso vai indicar o sentido. Em termos algébricos, o sentido ele vem com um sinal de menos ou sem um sinal de mais, dependendo do seu referencial, que a gente vai aprender daqui a pouco, que é essa questão de referencial. Então, todo vetor que eu falar com vocês, vocês têm que saber identificar isso daí, modo, direção e sentido deles. Tá? Então, qualquer grandeza vetorial, vocês têm que estar aptos a me determinar modo, direção e sentido. Tá? Estamos vendo a teoria, por enquanto, daqui a pouco a gente vai ver a parte de exemplos práticos. Então, uma parte aí para a gente refletir. Aí vocês vão dizer se, pelo que eu já disse, né, vocês podem até já falar de cara. Ó, você saiu da casa de um amigo, ele te ligou precisando encontrá-lo. Então você disse que está a 20 metros da sua casa. Então você disse para o seu colega que está a 20 metros da casa dele. Com essa informação que você deu pelo telefone do seu amigo, é possível que ele te encontre, sim ou não? E se não, está faltando o quê? Não, professor. Pode ir, professor. Não, tá faltando sentido. Eu só tenho o que aí? Só tem a A distância, distância. Só tem a distância. mas não tem o sentido. A gente acabou de aprender esses nomes aqui, ó. Aprendam quando vocês estiverem estudando. A gente só tem o módulo, muito bem. Eu quero que vocês falem a linguagem que vocês vão aprendendo, para vocês ficarem acostumados com esses nomes. Então, a gente só tem um módulo, a gente não tem nem a direção, nem o sentido, tá? Então, quem falou aí que poderia, de poder pode, mas na sorte. Ele poderia sair, não, vou escolher aqui uma direção e vou partir a 1000 em 20 metros. Só que pode ser que ele não te encontrasse, porque você tem ali um círculo, né, um raio de ação, inclusive dependendo de condições de pontos materiais, a gente ainda tem o eixo Z, que é a altitude. Aí ficaria bem mais complexo. Coisa que a gente não vai trabalhar logo de cara com 3 dimensões. A gente vai começar com 2 dimensões, porque lá em mecânica geral, pessoal de mecânica que pega aí, mecânica geral, resistência dos materiais, aí que o bicho pega. Tá, então beleza, só queria que vocês me respondessem isso. Então, com
com essa informação que ele me deu aí, eu não consigo encontrar ele. Eu preciso que ele me posicione, me oriente, me dê qual é a direção que eu devo seguir. Exatamente o que ele me diga a direção que eu devo seguir e o sentido. Eu devo seguir aonde eu estou aqui, da esquerda para a direita, da onde que eu vou e qual a direção. Aí fica mais fácil de eu achar a pessoa. Então, para isso, para que a gente possa se orientar, não à toa que a gente utiliza o GPS, né? Antes a gente não utilizava isso, antes a gente utilizava mapas. Não chegou a ser algo assim muito da minha época, mas eu me lembro ainda de mapas que existiam de bairros, de cidades, tinha toda a orientação ali. Hoje a gente utiliza na matemática o que vocês já estão acostumados, que a gente chama de plano cartesiano. Esse plano cartesiano, ele vai ser nossa referência para a gente marcar, né, os nossos vetores. Então a gente tem que se acostumar já. O plano cartesiano, ele é formado pelo cruzamento de dois eixos, né, que é o eixo X, chamado eixo das abscissas, né, que representa a direção horizontal, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, que representa a nossa direção vertical, tá? Então, como que a gente pode analisar aqui esse plano cartesiano para nosso referencial posicional? Que aqui é o primeiro quadrante, então aqui é positivo para X, positivo para Y. Aqui é o meu segundo quadrante, que é positivo para Y e negativo para X. Aqui é o meu terceiro quadrante, que é negativo para Y e também para X. E aqui eu tenho o meu quarto quadrante, que é positivo para X e negativo para Y. Certo? Então, se eu fosse falar aqui de direções, quantas direções eu tenho aqui? Duas, né? A horizontal e a vertical. Então, obviamente que eu tenho outras infinitas que eu não enxergo aqui, nas quais o meu vetor pode ficar. Mas, por enquanto, eu tenho essa direção que é horizontal e tenho essa direção que é a vertical. Pergunta, esse I chapéu e esse J, o que seriam? Eles não são vetores, eles são chamados de versores. Eles são associados às componentes vetoriais. A gente vai ver daqui a pouco isso daqui. Esses carinhas aqui, essas entidades aqui, eles me ajudam a escrever o meu vetor na forma algébrica e, a partir disso, eu identificar como eu posso desenhar o meu vetor. Então, eu posso escrever ele na forma algébrica, ele tendo esse I chapéu e esse J chapéu, eu consigo desenhar ele aqui tranquilamente na forma gráfica. Vocês vão aprender isso hoje. Tá? Sair da forma algébrica e ir para a forma gráfica e depois fazer o contrário, sair da gráfica e para a algébrica. Então, a gente já sabe que isso daqui ele me indica essas duas direções, horizontal e vertical, e também me dá alguns sentidos, né? Ele me dá o sentido para a direita. Esse sentido para a direita é o que a gente vai dizer que é o nosso sentido positivo, tá? E para a esquerda é o meu negativo. Isso em relação ao eixo X, em relação à direção horizontal. E aqui eu vou dizer que é para cima, que é o meu sentido positivo em relação ao eixo vertical, e para baixo, que é o meu negativo em relação ao eixo vertical. Então é só para a gente entender que dá para a gente utilizar o plano cartesiano para nos ajudar bastante no entendimento de vetores. Ele é imprescindível. Vamos aprofundar mais. Uma forma da gente entender vetores é também sabendo diferenciar um vetor de outro. Quando é que um vetor vai ser igual? Alguém sabe responder essa pergunta? É uma pergunta capciosa que pode ser óbvia para uns, mas para alguns. Quando é que um vetor vai ser igual? Se ele for zero. Como é que é? Vamos lá, galera. Eu não entendi a pergunta, mas acho que é se ele for zero. Não, a pergunta é quando é que um vetor vai ser igual a outro? É simples. Quando os vetores tiverem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Aí eles é um mesmo vetor. Se ele tiver algum desses três elementos que eu já falei que define um vetor
Se eles tiverem desigualdade, significa que esse vetor é desigual. Ele não é igual, é diferente. Olha o exemplo aí, ó. O vetor A. Olha como se representa um vetor também, viu, galera? Ó, é uma letra maiúscula na maioria dos casos. Em alguns casos pode ser minúscula. E uma seta em cima. Então, esse vetor ele tem módulo, direção e sentido. Se eu pegar esse vetor, mesmo vetor A, e multiplicar ele por menos 1, o que vai acontecer? Ele vai virar um outro vetor. Ele não vai ser mais o vetor A, ele vai ser um vetor B, porque ele vai ficar menos A. E o vetor menos A significa que é o mesmo vetor de A, só que com sentido contrário. Ele está com sentido, em vez de estar indo para a direita, ele vai estar indo para a esquerda. Ou, se ele estiver indo para cima, ele vai estar indo para baixo. Bom, então aqui é um vetor de mesmo módulo, mesma direção, só que sentido oposto ao de A. Então, é só para a gente entender isso daí bastante, que esse sinal de negativo, ele às vezes fica na cabeça de vocês aí meio que num vazio. Ele significa que eu estou achando o oposto de um vetor. Então, se eu tenho A, qual é o vetor oposto a A? Menos A. É essa aí no final das contas. Então, a gente já determinou que vamos utilizar o plano cartesiano, né, como referência, e esses vetores unitários, I chapeuzinho e J chapeuzinho, são os nossos versores, e eles vão indicar para a gente os sentidos positivos, tá bom? Então, eles vão estar aqui, ó, positivo para cá, eles estão indicando. Ah, professor, então eu posso dizer que isso aí é um vetor unitário, então um vetor que o módulo dele é igual a 1. Exatamente, pode sim. E como o módulo dele é igual a 1, se eu multiplicar esse vetor por qualquer outro vetor, vai dar o próprio vetor, né? Porque se ele equivale a 1 e 1 vezes qualquer coisa é aquela própria coisa, tá? Então, como é que a gente vai convencionar, certo? Vamos convencionar da seguinte forma: o mais comum é adotar direção horizontal, que é o eixo X, né? Sentido positivo para a direita, que é o leste, e representado pelo versor e chapeuzinho, sendo que módulo de I igual a 1. Direção vertical, eixo Y, sentido positivo para cima, norte, e representado pelo versor J chapeuzinho, sendo que J, módulo de J igual a 1. Então, só estamos convencionando o que é o que é um convencionamento. É o que a maioria das pessoas utiliza, o que se convencionou utilizar, entendeu? Então, é o mais comum a ser adotado. Então, a gente já vai ter que encarar isso daqui como uma estrutura. Fiquem vendo e observando que vocês vão ter que trabalhar com ela aí daqui a pouco. Mais um pouquinho de entendimento para vocês. Lembra que eu falei que uma parte da aula eu ia querer que vocês entendessem a diferença da representação gráfica ou analítica e da representação algébrica ou matemática, né? Tem esses nomes que são parecidos. Então, é aqui a hora para a gente entender, tá? E também a hora para a gente entender a seguinte situação. Qual é a mais interessante para o engenheiro? Qual é a que ele vai fazer mais uso? Ele faz das duas, mas sempre tem uma que ele usa mais. E eu vou te mostrar qual é, e vocês vão concordar comigo. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Paulo se deslocou do ponto A para o ponto B, percorrendo 10 metros. Podemos desenhar esse deslocamento por meio de um vetor, conforme a figura 1.3. Vocês já sabem, a primeira parte aqui é 1.3, Paulo se deslocou do ponto A para o ponto B. Então, se ele se deslocou do ponto A para um ponto B, eu tenho uma orientação. Então, ele foi do ponto A ao ponto B. Então, ele está me dizendo, a partir do momento que eu desenho isso aqui, ó, eu dizer assim, ele percorreu 10 metros. Como eu já falei para vocês, eu preciso saber para onde foi. Se ele foi daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Tudo isso é 10 metros. Tudo isso é percorrer 10 metros que eu estou falando, que é o mesmo tamanho do vetor. Só que ele está me orientando. Ele está me dizendo aqui, ó. Então, ele está me dando o sentido que ele percorreu esses 10 metros. E ele também está me dando a direção, tá? Porque está desenhado. Ou seja, professor, aí já tem o módulo e a direção, é isso? E o sentido. Olha a setinha aqui, ó. De A para B. Aqui é o sentido positivo que a gente acabou de convencionar, não foi isso? A gente não convencionou que o sentido positivo é para o leste? Professor,
Mesmo que não tivesse essa seta, estaria indicando o sentido do mesmo jeito que ele indica que é de A para B, não é isso? Mas se não tivesse essa seta, não seria um vetor, seria uma reta. Porque o vetor ele é caracterizado justamente por isso, por uma seta que orienta para alguma determinada direção. Entendeu? Então, aqui você está colocando, ó, o deslocamento de Paulo pode ser representado como? Olha como ele está representando o deslocamento de Paulo. Ó, D, tracinho em cima, 10i. Isso aqui, para mim, que já estudo vetor, é a forma que eu enxergo natural o vetor. Eu não consigo, quando a gente começa a estudar vetor, quando a gente está amadurecendo o estudo da álgebra vetorial, a gente gosta mais e se interessa mais de ver o desenho, que parece que você entende mais. Quando vai para as letras e vai para a parte algébrica, a gente se assusta. Mas é isso que eu não quero por isso que eu estou utilizando essa disciplina para quebrar esse bloqueio de vocês. Quando vocês chegarem a pegar lá disciplinas que vocês vão usar vetor pra caramba, vocês já vão estar mais tranquilos em ver isso daí e já vai ficar mais fácil. Porque existe uma coisa também na pedagogia que fala que a didática do ensino-aprendizado fica muito mais difícil a partir de bloqueios que os alunos acabam criando, ou professores até criam também nesses alunos. Então não precisa ter bloqueio, porque isso aqui é simples. Ele está dizendo que o percorreu 10 metros, e esse I aqui, ó, ele me diz para onde foi, ele me diz a direção, ele é o meu versor que me diz a direção. E ele está relacionado a que eixo? O eixo X ou o eixo Y? Eixo X. Perfeito. Então significa que ele está na horizontal, não é isso? Então não é isso que desenhou? O que eu falei para vocês que eu queria? Eu queria que vocês, a partir disso aqui, conseguissem desenhar um vetor. Daqui, ó, da forma algébrica, que isso aqui é a forma algébrica, você conseguir desenhar o vetor. Eu conseguiria, vocês também conseguem, pô. Porque tá aqui, ó. Eu tô dizendo o quê? Que é um vetor de intensidade 10, ou de módulo 10, né? Que aqui é o número, e que ele tá na direção horizontal por causa desse I aqui. E o sentido dele, que ainda falta o sentido, né? Porque módulo, direção e sentido. E o sentido dele é o quê? Positivo ou negativo? Positivo por causa do I. Não é positivo por conta do I. Aí que tá. O I é relacionado à direção. Ele é positivo porque aqui não tem negativo. E quando não tem negativo é como se tivesse positivo, entendeu? Sim, senhor. Agora, professor, seria possível ele tivesse negativo, ele também tá com I? Sim. Aí significa que ele estaria na horizontal, mas ele estaria aqui ao contrário. A parte de baixo aqui, tá vendo? No outro quadrante. Exatamente, ele estaria em cima do eixo X, continuaria em cima do eixo X, só que ele estaria fazendo agora 180 graus com a parte positiva. Porque aqui a gente está utilizando, ó, como referência de positividade esse primeiro quadrante aqui. Ó. Aqui é positivo para X e positivo para Y. Lembra que esse quadrante aqui, que é o primeiro quadrante, que é a nossa referência de positividade. Então, se ele está aqui, se o vetor, como está lá, ele está em cima do eixo X, então, isso significa que ele não tem a componente de Y, ele só tem a componente de X. Então, é 10i que ele está ali. Professor, nesse caso aí, tanto faz ser negativo, nesse X, tanto faz ser negativo como positivo. Volta aí pro plano cartesiano. Isso. Tanto faz negativo como positivo, ele vai ser I do mesmo jeito. Isso. Se ele estiver sobre o eixo X, sim. Ou no caso do Y, se tiver tanto negativo como positivo, vai ser do mesmo jeito também o J. Se ele estiver em cima do eixo Y também. Só que o que vai acontecer é que daqui a pouco vocês vão perceber que o vetor, ele nem sempre vai vir assim na horizontal e na vertical, ele vai vir oblíquo. Entendi. Aí quando ele vem oblíquo, é tranquilo, porque o que vai acontecer? Quando ele vier oblíquo, significa que ele vai ter projeções no eixo X e também no eixo Y. Aí que você vai ter que fazer o que a gente chama de decomposição vetorial, que é a parte mais importante de vetores para quem quer aprender mecânica geral, resistência dos materiais, e aí, mas vocês vão aprender isso tudo hoje, e não é difícil não. É simples. Então, seguindo, aqui a gente tem o primeiro vetor, que está representado aqui de forma algébrica. Aqui ele está dado o módulo. O que é o módulo, gente? Professor, eu queria entender essa questão do módulo. Eu entendi a parte teórica, que você falou que, se for graficamente, é o tamanho do vetor, né? Então, o módulo seria esse tamanho do vetor, que se eu tivesse como medir, né?
em unidades, aqui esse seria o tamanho do vetor. Mas na parte algébrica, o que é esse módulo? Esse módulo é simplesmente o valor puro que está aqui. Ah, professor, então se tiver negativo, eu retiro o negativo. Porque se vocês lembrarem módulo na matemática, esse nome módulo, o que é? Um módulo é quando você aplica esse elemento que é barras paralelas, né? Que você vai dizer que tudo aquilo que está dentro daquela barra paralela, ela vai sair para fora positivo. Certo? Então, a gente já sabe que módulo, matematicamente, é expresso por isso daí. Quem quiser dar uma revisadazinha nessa parte de módulo, na parte matematicamente falando, pode olhar, mas na parte gráfica você já sabe que é o tamanho do vetor. Beleza, acredito que vocês entenderam o que é esse vetor A para B, que foi o deslocamento de Paulo. Ele está representado de forma algébrica aqui e aqui também de forma gráfica. E também temos de Jorge. Aí Jorge se deslocou do ponto C para A, percorrendo 18 metros. E aí eu falo para vocês, ó, tá vendo que aqui, só olhando para essa parte aqui, que é a representação algébrica do vetor, eu consigo determinar módulo, direção e sentido. Quem é o módulo? Módulo, 18 metros. Aplico aqui o módulo matemático, né? Então, quanto é módulo de menos 18? 18. Então, módulo já achei, 18 metros. Não pode esquecer da unidade também. Beleza, você já disse quem é o módulo. Quem é a direção? A direção está aqui, ó, intrínseca desse carinha aqui, que você já conhece esse versor e chapéu, que ele fica no eixo X, então é horizontal. Ah, professor, tem alguma outra forma de eu explicitar a direção, que você fala assim, a direção horizontal. Pode ser tanto assim do jeito que eu falei, com a direção do vetor horizontal, ou fazendo 0 grau com o eixo X. Porque aqui ele está fazendo 0 grau com o eixo X. Se eu quisesse, poderia desenhar um plano cartesiano grandão aqui, ó. Y e X. E eu ia ver que isso aqui está fazendo 0 grau com o eixo X. Sim ou não? Quem discorda ou quem concorda? Nesse caso o ponto A tá saindo do zero, né? Mais ou menos. Poderia ser, como eu desenhei aqui, né? Pode Uhum. ser que eu esteja colocando ele aqui na origem dos espaços, né? Que é 0,00. E aqui está indo para B, mas ele está sobre o eixo X. Então, se ele está sobre o eixo X, ele só pode fazer 180 graus ou 0 grau. Nesse caso, 0 grau, porque ele está orientado para o sentido positivo. Quando é para o sentido negativo, ele vai estar fazendo 180 graus, porque se aqui é X, então ele vai estar fazendo meia circunferência. Mas a gente vai chegar lá. Então, eu tenho o módulo, que é 18 metros, tenho a direção, que é horizontal ou fazendo 0 grau com X, e tenho o sentido, que você pode dizer que é o sentido oeste, você pode dizer que é o sentido para a esquerda, ou você pode dizer que é o sentido negativo em relação a X. Todas essas formas aí são suficientes. No final, o que é importante? Você escrever algo que me indique e que eu consiga entender que vetor é esse. No final das contas, é esse. Tá? E aqui, para você observar que esse vetor AB e o vetor CA, que lê assim, se você está indo daqui para lá, você vai ler o vetor AB. Se está lendo o vetor aqui, vai ser o vetor CA. Eles têm sentidos opostos. Todo mundo concorda? Sentidos opostos. Um está para a direita, outro está para a esquerda. Direções, que é aí que vem. A direção dele é igual ou é diferente? A direção é igual ou diferente? O módulo é diferente, obviamente. É diferente. A direção é diferente, professor, até porque que na seta já está indicando a de cima de A para B, indicando para frente, né, para a direita, e de A para C indica a esquerda, né, indo para a esquerda, só que a seta, ao invés de indicar o C, indica o A. A direção é igual, professor, porque está na horizontal. Então, a gente tem aí essa coisa que a gente tem que pensar. Falei para vocês que direção é uma coisa meio complexa. Uma coisa pode completar a outra ou não. Professor, boa noite, tudo bem? Tudo bem, pode falar. Ah, pode falar. Professor? Oi, tô ouvindo. Cleiton, pode falar. Oi, professor, a direção aí vai ser igual, não é isso? Porque está no eixo X, é horizontal, não é isso? É isso que eu diga. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Jonathan, eu consegui entrar na aula só agora.
um link errado aí, alguma coisa aí, se eu conseguir entrar na aula agora. Essa aula está sendo gravada, Tá sendo sabe gravado. como é que vai funcionar? Tá sendo gravado e E você vai disponibilizado. disponibilizar por onde? A disponibilização eu mando pelo grupo de WhatsApp, no Ava também. No Ava tá uma porcaria, não funciona nada. Nada. Estão vendendo um peixe que não existe. Essa Faz assim, faculdade. É um absurdo. É um absurdo. olha, faz assim. Absurdo. Tá bom. Fique tranquilo. A gente vai dar nossa aula depois, você conversa comigo normal, tá bom? E aí eu entendo direitinho o que você tá, quais são as suas Chega dificuldades. cansado do trabalho. Chega cansado do trabalho, se fode todo para pagar a faculdade, e a faculdade é uma bosta, uma porcaria, não dá suporte nenhum pra gente. Desculpa, professor. Tô falando aqui, desabafando com o senhor, porque tá um absurdo isso. Já é o segundo semestre e tá a mesma porcaria. Não ajuda em nada o aluno, não fala nada, não ajuda. Não, vai no AVA, vai no AVA, vai no AVA. O AVA não funciona. Eu tô aqui há 20 minutos aqui, ó, os meus colegas aqui que me ajudaram a entrar, porque depender da coordenadora não ajuda, entendeu? Não ajuda. E a gente fica perdido aqui, ó, tenta pelo computador, desliga a internet, muda de internet, vai para casa da minha mãe, vai para outro canto, para tentar entrar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um absurdo. Ok, professor? Obrigado. Beleza, amigo. Pode continuar a aula aí. Tá Desculpa. certo. Não, tranquilo. Então, quando a gente falar de direção vetorial, existe esse grande entendimento que às vezes é difícil você entender por quê. Olha lá, esse carinha aqui, esse vetor, ele tá para o lado esquerdo. Então significa que ele está fazendo 180 graus com o eixo X. Só que por outro lado, eu posso ser redundante na informação. Não sei se vocês vão me entender. Assim, ó, se eu estou dizendo que o vetor. Vamos ver se é suficiente. Eu estou dizendo que o vetor tem 18 de módulo. Beleza, fui lá com a régua, medi 18. Estou dizendo que o vetor está para a esquerda, está aqui negativo. E estou dizendo que ele está na horizontal. Eu preciso ainda dizer quantos graus ele faz com o eixo X? Ô, professor, Oi. no caso desse aí, do C, ele está partindo para o A. Nesse caso, dá para perceber que é 180 graus. Mas nesse caso, a gente não consegue perceber de que ponto ele está partindo do C para o A, entendeu? Vamos supor, no plano cartesiano, no X, eu não analisando aqui, a gente não consegue identificar de que ponto do X ele está partindo para o A, entendeu? No caso do positivo para o sentido negativo. Não, mas aqui, ó, isso não vai importar, porque o plano cartesiano, ele é infinito, eu posso colocar ele em qualquer lugar. Eu posso pegar aqui meu plano cartesiano e jogar aqui, ó. Não, eu Certo? tô entendendo. É porque você perguntou assim, dá para saber que sentido ele está indo? Dá. Ele está indo voltando, nesse caso, no Isso. sentido Mas lembra que eu falei que o que eu quero no final das contas de vocês é que vocês, a partir de uma expressão algébrica, vocês conseguir identificar. não precisem desenhar, que você consiga entender o vetor totalmente. E o que eu estou dizendo assim, é suficiente para mim que vocês digam, nesses casos assim, que a direção do vetor é horizontal, que a direção do vetor é vertical, porque vocês já vão estar me dizendo o sentido. E se vocês estão me dizendo que é horizontal e vertical, estão me dizendo o sentido também, eu já sei que se é horizontal ou vertical, que eles vão estar em cima do eixo X ou Y. Então eu não Certo. preciso saber mais de nenhum valor de ângulo para esses casos. Só que o que eu estou dizendo para vocês é que só é para esses casos. Isso só vai valer para esses casos onde o meu vetor está sobre o eixo X ou Y. Quando Entendi. eles não tiverem, vocês vão ter que me dizer o ângulo. Vocês não vão conseguir dizer que é horizontal, porque ele não vai estar horizontal. Ele vai estar, por exemplo, daqui para lá, ele vai estar oblíquo. Entendi. Então é só para vocês entenderem isso, cara. Se tiver assim sobre o eixo X e Y, vocês podem falar qual é a direção horizontal, qual é o sentido para a esquerda, ou pode dizer sentido negativo, que eu já vou saber que a gente está utilizando o referencial do primeiro quadrante, e qual módulo, o valor sem o sinal. E aí já está suficiente. Então, olha aqui, ó, quando eu falei que a brincadeira fica legal, é quando a gente decompõe o vetor. Quando a gente decompõe um vetor, que aí fica legal, quando esse vetor ele vem oblíquo, ó.
certo? Então, quando esse vetor vem oblíquo, que eu vou ter agora que representar esse vetor de uma forma algébrica. Como é que eu represento a forma algébrica? Pegando as componentes vetoriais em x e em y. Por exemplo, se eu tenho um vetor f, eu vou ter f de x e f de y, que é como você pegasse uma lanterna. Você pega uma lanterna e projeta nesse vetor aqui, ó. Então, você vai ter o que a gente chama de projeção do plano cartesiano, certo? Então, você vai ter uma projeção no eixo y e também uma projeção no eixo x, certo? E essas projeções, eu coloquei aqui os exemplos. Eu botei como 5, né? Vamos supor que fosse 5 aqui as projeções. 5 aqui, iguais, né? Beleza. Então, como é que eu faria isso? Como é que eu represento esse vetor através das minhas componentes vetoriais? Ou melhor, como é que eu pego esse vetor e decomponho ele? Né? Esse nome decompor um vetor é uma coisa que vocês vão ter que aprender, cara. Então, você decompõe da seguinte forma. Se você sabe os valores aqui, ó, 5 e 5, a primeira forma de você decompor um vetor é aqui, a forma algébrica. Tá aqui, ó. Essa é a nossa forma genérica, que vai ser f igual a f de x e chapeuzinho mais f de y, j chapeuzinho. Quem é f de x nesse caso, do exemplo que eu dei? 5. Então, você bota 5i. Quem é f de y? 5 também, são iguais. Então, tanto f de x quanto f de y são iguais. 5j também. Então, isso aqui é o que a gente chama de forma algébrica de um vetor. E é o que eu digo para vocês, que se você sabe olhar para cá e desenhar um vetor, lembrando que a gente está usando uma base canônica, né, I e J, que eles saem da origem, obviamente que aqui vai ser 5, aqui vai ser 5, só é você pegar e traçar o vetor até as paralelas aqui, ó. Você pega, se esse vetor está aqui, esse vetor está aqui, o vetor soma resultante, que daqui a pouco a gente vai ver, é esse carinha aqui. E ele pode ser decomposto nessas duas componentes, f de x e f de y. Então, aqui é como eu falei para vocês. O que tem de diferente para de lá? Que aqui o vetor ele é oblíquo e ele vai gerar duas componentes, I e J. Lá atrás, ele não era oblíquo. Ele era sobre o eixo X. Então, ele só vai gerar uma componente. E, obviamente, que se está sobre o eixo X, a componente que é gerada é relacionada ao vetor I chapeuzinho. Porque se isso aqui fosse vertical em relação ao eixo Y, seria J chapeuzinho. Então, como aqui ele vai ter duas projeções, ó, em f de y e f de x, você vai ter tanto I chapeuzinho como J chapeuzinho. Daí a gente tem o quê? A gente também tem, além dessas componentes, a gente tem os ângulos, né? Você vai ter os ângulos que esse carinha forma com o eixo x. Lembra que eu falei que nesse caso do vetor, quando ele é oblíquo, que eu preciso determinar o ângulo, tá aí. Eu vou precisar determinar essa direção baseada em um ângulo. Vou precisar determinar esse módulo baseado no teorema de Pitágoras. E vou precisar determinar esse sentido baseado no estudo dos quadrantes, certo? Então, primeira coisa que vocês têm que fazer aí é enxergar um pouco de trigonometria. Falei que a trigonometria ia pesar um pouco. Esse vetor aqui, ó, ele estava aqui, tá? Esse é o meu vetor f de y. Ah, professor, mas você disse que ele é uma componente vetorial. Ele é um vetor também. Ele é um vetor 5j. Tá? Assim como esse de baixo, f de x, é um vetor 5i. Chapeuzinho. Eles juntos, somados, formam o vetor f. Então, eu pegando esse vetor, vou fazer uma pergunta, vocês me respondem, por favor, para ver se vocês estão acompanhando, se estão conseguindo assimilar. Eu vou fazer uma transposição. Vou pegar esse vetor aqui e vou jogar para cá. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é, esse movimento que eu estou fazendo aqui, de pegar esse vetor f de y e jogar para cá, modifica o meu vetor f de y ou ele continua o mesmo vetor? Continua o mesmo, professor. Por quê? Continua o mesmo, professor. Por quê? Ele está paralelo. Está paralelo. Boa resposta. Não só porque ele está paralelo, porque paralelo está relacionado à direção. Porque ele está paralelo, ele tem o mesmo sentido e ele tem o mesmo tamanho. Porque eu poderia pegar esse aqui e aumentar o tamanho, ele estaria paralelo, mas não seria o mesmo vetor, porque ele teria um módulo diferente.
ou eu podia pegar esse vetor aqui também e inverter ele, jogar ele para baixo. Aí ele não teria o mesmo sentido. Então, a gente, para ter um vetor, para garantir que aquele vetor ele não é diferente, a gente não pode modificar nem o módulo, nem a direção, nem o sentido dele. Então, se eu peguei esse vetor daqui para cá, não mudei ângulo dele, não mudei tamanho dele, não mudei sentido dele, ele é o mesmo vetor, pô. E ele vai fechar aqui, ó. Por que que eu fiz isso daqui, galera? Porque ele fecha um triângulo. Que triângulo é Triângulo esse? retângulo. Triângulo retângulo, professor. Triângulo retângulo, né? Ele fecha um triângulo retângulo. Então, professor, esse vetor F, no caso, seria... O módulo dele seria a hipotenusa. Seria... Exatamente. É isso que eu falei da parte de trigonometria que a gente ia ter que enxergar. Então, esse F aqui, o módulo que você já deve ter entendido e outros colegas vocês estão prestando atenção, ele é considerado o tamanho do vetor também. O módulo é o tamanho do vetor. E para calcular esse tamanho do vetor aqui, que é a hipotenusa do meu triângulo retângulo, eu faço Pitágoras. Então, para descobrir quem é o tamanho desse lado aqui, eu faço Pitágoras. É quadrado aqui, ó. Lembrando de botar em módulo, né? Módulo da hipotenusa ao quadrado é igual a módulo ao quadrado do cateto mais módulo ao quadrado do outro cateto. E isso daí é Pitágoras. Já sei o valor daqui que é 5. Oi? Aí eu uso a fórmula de Pitágoras, né? Quadrado do cateto é igual a hipotenusa, né? Isso. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados. Valeu, professor. Já faz tempo já também. Tranquilo. Valeu. Então aí a gente vai tendo que relembrar isso aí mesmo. A gente pegou aqui o 5, jogou para cá. Esse vetor, né, que vale 5, jogou para cá. Esse vetor que vale 5 a gente já deixou aqui. Então eu tenho dois catetos iguais a 5. Então eu vou aplicar esse Vzinho que está aqui, gente, é uma raiz, tá bom? Que é quando esse 2 passa para o lado de lá como raiz. Então vai ficar, quem quiser, viu, gente, dá uma revisada em Teorema de Pitágoras. A gente sabe que sempre chega no ensino, na graduação, com alguma deficiência em matemática, alguma coisa, aí tem que recapitular. 5 ao quadrado, que é o cateto, mais 5 ao quadrado que é outro cateto, tiro a raiz disso aí tudo, e vai dar 7,07 metros, é o módulo do meu vetor. Pronto, eu já achei módulo, mas eu sei que para eu definir um vetor completamente, eu preciso de módulo, direção e sentido. Aí eu vou para a parte da direção. E eu falei para vocês que quando o vetor é oblíquo, para eu determinar a direção dele... Professor, Pode falar. professor, uma pergunta. Esse V aí seria a raiz, não é isso? Porque esse 2, ó, ele passa como raiz, esse 2 que tá aqui, ó. Tranquilo, é isso. Tranquilo. Aí raiz de 50, aqui vai dar 50, né? 25 mais 25. Raiz de 50 é 7,07. Tranquilo. Aí para achar esse ângulo, eu vou aplicar trigonometria no triângulo retângulo de novo, só que agora eu não vou usar o teorema de Pitágoras. Eu vou utilizar a relação de ângulos internos com lados externos do triângulo, que é simples, que é aquele negócio de seno de tanto é igual a hipotenusa sobre cateto, que vocês viram lá, só que vocês não lembram, mas vão ter que recapitular. Muitos de vocês não lembram, mas tem que recapitular. Então já é uma coisa que o professor já está dizendo para vocês. Vai estudar um pouco de trigonometria para relembrar isso daí, tá? Para ficar zero bala. Então aqui, o que eu vou fazer, cara? Eu já tenho 5 aqui e já tenho 5 aqui, que esse meu FY aqui, ó, também é 5. Então, o que eu vou fazer é aplicar tangente, porque tangente ela envolve cateto oposto e adjacente. Então, eu quero descobrir quem é esse ângulo aqui, cara. Porque se eu descobrir quem é esse ângulo aqui, eu consigo determinar a direção do meu vetor F em relação ao eixo X. Então, eu vou aplicar tangente. Eu vou fazer tangente de A, como está aqui, ó. Tangente do ângulo de alfa é igual a cateto oposto, que é 5, ó, o cateto oposto ao ângulo é 5, dividido por o cateto adjacente, que é o cateto que vem logo depois do ângulo, que é 5 também. Tangente de alfa vai dar igual a 5 dividido por 5, tangente de alfa é igual a 1. Aí vem agora para uma questão de utilização da calculadora para que a gente ache o ângulo da tangente quando a tangente é igual a 1. Quando é que a tangente é igual a 1? Quando o ângulo é 45 graus. Isso daí, quem aprendeu aquele quadrozinho trigonométrico, né, de 30, 45 e 60, sabe de cabeça. Mas quem não souber de cabeça, vai fazer vai digitar a seguinte forma na calculadora Cássio. Shift, tan
e digita 1. São 3 coisinhas só. Shift, que é o botão no extremo esquerdo da calculadora. Shift, que ele vai acessar as funções inscritas em laranja no chão da calculadora. Aí você vai apertar ali Shift, tan, que é de tangente, aí vai ficar tan a menos 1. E aí você vai digitar 1, logo depois que aparecer esse nome, tan elevado a menos 1, você digita 1. Aí ela vai aparecer lá o 45, ó, que é o valor do grau do ângulo de alfa, quando a tangente é igual a 1. Pronto, achamos a direção. A direção, então, é 45 graus. Professor, tem outras formas de eu dizer essa direção aí? Tem várias formas, cara. Você pode falar que a direção é 45 graus em relação a x, ou, se o seu professor já combinou com você que vocês estão utilizando o primeiro quadrante como referência, eu já vou saber que é 45 graus. E se for 45 graus, é em relação a x e a y também, porque está dividindo, né, o ângulo de 90 graus, que é esse aqui, em 2. Né? Isso aqui é uma bissetriz. Então você já está muito bom. Pode falar. Se eu falo que a gente vai usar esse conteúdo em algumas matérias e especificou a parte lá de ciências dos materiais, a gente vai estudar, aplicar isso basicamente para identificar o quê? Na prática em si. Uma porrada de coisa, velho. Ângulo de torção, ângulo de flexão, de flambagem, calcular, por exemplo, galera... Professor. Oi. Desculpa interromper. Além de ser importante para outra matéria, é importante para o nosso dia a dia. Isso daí é a principal coisa para você conferir o esquadro de uma locação, de fundação, de qualquer outra coisa. É a principal coisa, isso daí é a conferência. Essa conferência aí desse... São todas coisas, trigonometria e vetores é o conteúdo mais importante aí. Se não tiver entre os três, é o mais importante para a parte de física. E a engenharia hoje é baseada nisso aí, em desenvolvimento de projetos, né? O cara vai ter o engenheiro técnico mesmo, aquele que não é voltado para a digestão, o tecnicista, o engenheiro que vai lá para trabalhar, para fazer cálculo, vai estar na obra ali, cálculo estrutural, é física e matemática o tempo todo mesmo. Obviamente que você vai aprender isso aí dentro de uma concepção computacional, óbvio, né? Vocês vão, por isso que hoje as tecnologias da computação estão tão avançadas e os softwares fazem tudo para você. Mas você é engenheiro, então o engenheiro ele tem que saber disso daí, né? Senão ele não fazia 5 anos, né, de graduação, fazia 3 e tal. Então é isso. Aprendeu a direção a 45 graus desse vetor. Professor, eu também poderia dizer que era 5 graus porque os catetos são iguais. Quando esse cateto aqui é igual a esse, eu tenho um triângulo especial. Eu sei que aqui é um triângulo retângulo, mas ele é um triângulo escaleno também. Desculpa, isósceles. Por quê? Porque o triângulo isósceles é quando ele tem pelo menos 2 lados iguais. Então, isso aqui é 5 e 5, então isso aqui vai ser igual a isso daqui. Se isso aqui é igual a isso aqui e isso aqui é 90 graus, você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180. Então, você vai fazer alfa mais 90 igual a 180. Vai ficar 2α igual a 90, alfa igual a 90 dividido por 2, que dá 45 graus. Então, você poderia afirmar, professor, não precisaria nem fazer esse cálculo da tangente, eu poderia escrever lá, uma vez que os catetos que formam um triângulo retângulo são iguais, eu posso inferir que este triângulo ele é um triângulo isósceles. Por isso, o ângulo alfa ele é representado pelo valor de 45 graus. E acabou, estava suficiente. E o sentido? O sentido, outra forma que você pode representar, está aqui no primeiro quadrante, mais. Então, ele está no sentido que eu já sei que é o primeiro quadrante, então ele está positivo para x e y. Lembra que sentido está relacionado a sinal. Então, o sentido é positivo. E você poderia ter dito esse sentido aqui, que era primeiro quadrante, apenas olhando para a forma algébrica. Professor, então aqui na forma algébrica já me diz bastante coisa. Te diz bastante coisa, sim. Tá? Ele já te disse aqui, se um dos catetos seu é 5, o outro é 5. Então, você já poderia ter dito que aqui era 45 graus. Isso, obviamente, quando você tiver uma maturidade em vetores maior. E você poderia dizer também que o sentido dele é primeiro quadrante, positivo para y e positivo para x, porque aqui está positivo e aqui está positivo também. Certo?
Então, aqui, galera, é como eu falei, ó, é você sair de uma concepção gráfica, estava aqui desenhado, né? Com as marcações 5 e 5, beleza? E com ângulo. E você ir para a forma algébrica. E você também conseguir determinar tudo que deve ser determinado de um vetor, que é o módulo, a direção e o sentido. Vai ser sempre nisso daí. Pode falar. Desculpa me interromper, professor. Tem um colega que ele está tentando entrar na sala, Zerlone, até pelo aquele link que o senhor mandou. Aí ele mandou uma foto aqui no grupo que parece como se ele estivesse na sala de conversa sozinho. Aí eu não sei se o senhor quer aceitar o convite ou algo do tipo. Ele deve estar entrando. Eu mandei certinho o link. É tanto que todo mundo entrou, né? A maioria, pelo menos. Tem 20. Eu mesmo link e mandei para ele. Zé, tem que ver por onde que ele está entrando. Se ele está entrando com a... Nunca vai 100% das pessoas conseguir. Não tem jeito. Sempre vai ter algum problema. Às vezes não é um problema... Mas vamos lá, vamos seguir. Então, a gente vai sempre precisar ter essa atenção de lembrar que vetores, ele vai ter a composição dele algébrica e também a parte gráfica. E aí a gente pode... Vou fechar aqui. Então, a gente tem a composição de um vetor, né? Aqui são as componentes vetoriais, tá? F de x, né, é a componente da projeção horizontal, e F de y é a componente da projeção vertical. E elas vão ser representadas, vão vir juntas, né, com os versores I chapéu e J chapéu. Pelos próprios cálculos que a gente fez para achar as relações trigonométricas, a gente pode chegar a essas relações trigonométricas aqui, que são importantes também, que relacionam as componentes vetoriais com o ângulo e com o vetor mesmo, principal. Então, de onde você tirou isso aqui? Você tira de trigonometria, gente. Aqui, ó. Você tira daqui. Seno de alfa. Aí, agora ele conseguiu, ó, Zerlone. Às vezes algum problema de falha na... Zerlone, tá ouvindo? Agora foi. Conseguiu. Você deveria estar com algum problema na conexão, não? Rapaz, não foi a conexão, não. Eu tentei, eu só consegui entrar pela minha conta normal. Pela minha conta, no caso, pelo meu Outlook, entendeu? Ele tá usando pelo CPF. Eu não tô usando a conta do CPF. Isso. É bom vocês lembrarem isso. Como a gente tá indo por fora. A gente não tá indo por dentro do AVA, a gente tá indo normal aqui. Que nem eu dou minhas aulas na UFBA, na pós-graduação, é sem entrar no AVA. Por quê? Porque no AVA, às vezes, nem eu tava conseguindo de manhã. Então, se nenhum professor estava conseguindo, imagine vocês. Então, é uma coisa assim, que eu prefiro dar minha aula e não me arriscar, entendeu? Professor, boa noite. Oi. Me diz uma coisa, o senhor falou que dá aula na UFBA, você dá aula na UFBA de qual matéria? Eu dou aula só para engenharia de produção, de disciplina de engenharia de produção. Planejamento e controle da produção, engenharia de produto, sistema de produção discreta. Entendi. Agora, outra coisa, o método do senhor dar aula na UFBA é igual esse do anime? É o mesmo, igual. Eu pensei que lá era mais quadro, copiar, tal, quando tava tendo presencial. Mas se a gente estivesse tendo presencial e a gente estivesse pegando essa disciplina de física, vocês iam copiar pra cá. Vocês estavam lascados, meu irmão. Sinceramente, a mão de vocês ia cair, pô. Eu ainda preferia ter que copiar isso tudo na hora da aula. Eu peguei uma turma. Elas ficaram para a história. Eu peguei uma turma de arquitetura e urbanismo, de resistência dos materiais. Resistência dos materiais é a única disciplina de cálculo que eles pegam. Então, eu tive que, não só dar resistência dos materiais, eu tive que dar revisão de vetores, revisão de trigonometria, porque senão eles não iam entender nada. Ia ser nada por nada a disciplina, entendeu? Então, eles copiaram demais, pô. Eram aulas altamente cansativas, pô. Tanto para eles como para mim. Mas eles jogaram duro. A turma era boa, era interessada, mesmo sendo uma coisa que não é
que ali a arquitetura envolve mais a parte de análise, né, de construção de projeto, mas a gente não, a gente, o engenheiro, tem que cair para dentro e se regaçar nos cálculos. Vão ter disciplinas que vão ser mais teóricas, mas as disciplinas de cálculo tem que quadro, tem que botar o aluno para ver, tem que fazer demonstração e tem para onde correr, não. Entendeu? Então, Professor, oi. só uma dúvida. Você falou que a aula de reposição de sábado, então não vai ter não, né? Não, é porque eu vou participar de um evento, tá? É um evento onde eu vou estar sendo o mentor, quem vai estar ministrando, e eu tinha esquecido e eu também assumi uma outra disciplina extra que veio para o pessoal de engenharia de produção e que não tinha nenhum professor, mas não se preocupe porque a gente vai conseguir repor essa aula tranquilo, talvez no mesmo horário de aula que a gente dê, porque a próxima aula ela é bem curta, a 1.3. Já a 1.4 é mais puxada. E dá para a gente dar 1.3 e 1.4 junto, que é equações horárias, velocidade, aceleração, e MRU e MRUV. É bem tranquilo, velho. Dá para dar junto de boa. Mas aí a gente vai ter um dia de sábado que vai ser só para a gente mexer em algumas coisas da calculadora e fazer alguns tipos de atividades que não são voltadas só para a questão mais aplicadas, entendeu? Atividades mais aplicadas. Resolver problemas de engenharia mesmo que utilize física. Isso aí vai ser mais um pouquinho lá para frente, porque esse início do semestre, eu sou coordenador de vocês aí também. Porra, a gente tem basicamente o mesmo número de alunos, e nesse período, quando a gente não tem atendimento presencial, que a gente fica tentando resolver as coisas tudo de forma online, vocês podem ter certeza que é um inferno para a gente também. Então, eu tenho 4 cursos aí para coordenar e a Dani também tem 2 cursos que são grandes. Então, às vezes, a gente está muito atarefado, está com 100 e-mails na caixa de mensagem, aí para resolver tudo é difícil demais. Ainda dá aula, entendeu? Para sobreviver. Tá difícil, meu irmão. Não é só para vocês, não. Para todo mundo. Então, é isso, galera. Ó, vamos para a parte aqui que eu estava falando da trigonometria. Bem rapidinho aqui, ó. É só para vocês lembrarem que se você pegar aqui seno de alfa é igual a cateto oposto, certo? Dividido pela hipotenusa. Então, seno disso daqui vai ser igual a f de y dividido por f. Assim como cosseno disso daqui, cosseno de alfa, vai ser cateto adjacente, que é f de x, dividido por f, que é o que está aqui, ó. Seno de alfa é f de y sobre f, cosseno de alfa é f de x sobre f. E se eu for pegar o beta, vai ser a mesma coisa, só que eu vou pegar isso daqui e vou transportar para cima. Aí vai ficar cateto oposto, que aí vai ficar seno de beta igual a cateto oposto sobre hipotenusa. E vai ficar cosseno de beta igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí muda, né? Inverte. Em vez de aqui ser f de y para seno, ele vira f de x para seno, quando a gente troca o ângulo para beta. Tá? Isso porque são ângulos que a gente chama de ângulos complementares, que são, quando somados, eles formam 90 graus. Isso é que vocês vão usar quando? Dificilmente vocês precisam usar isso assim de forma imediata, mas vocês usam lá quando a gente estiver estudando plano inclinado, força peso e tal, aí vocês vão precisar voltar. Por isso que eu estou falando, vai precisar de trigonometria toda hora e de vetores também. Então é melhor você já saber, eu estou dizendo, não vai ser perda de tempo, entendeu? Quando chegar lá, estiver estudando todos os tipos de forças, as forças vão vir oblíquas, vão vir formando ângulo, e vocês vão ter que saber pegar e enxergar os triângulos retângulos e fazer as relações trigonométricas, entendeu? Então vai treinando. Bem, e finalizando essa parte aqui, quem estiver copiando, quem quiser copiar, que é uma parte que resume bastante tudo que a gente viu. O que a gente está falando? De vetores que são decompostos. Então, decomposição de vetores, eu decomponho ela em projeções f de x e f de y. Sendo que eu posso dizer que essa projeção f de x é f cosseno de alfa ou f seno de alfa. Tá? E f de y é f cosseno de beta ou f seno de alfa. E sabemos também que eu posso determinar um vetor na forma algébrica, fazendo f igual a f de x i, chapeuzinho, mais f de y, j, chapeuzinho. Então, essa aqui é a forma algébrica que eu posso representar um vetor. E, além disso, eu posso encontrar um módulo de um vetor aplicando Pitágoras. Professor, sempre eu vou poder aplicar Pitágoras, mesmo que um vetor tenha 3 dimensões, sempre você vai fazer f ao quadrado igual a f de x ao quadrado, mais f de y ao quadrado, mais f de z ao quadrado. Vai aplicar a mesma coisa, mas agora vocês não vão ver isso em 3 dimensões ainda. Lá em mecânica geral, resistência dos materiais, que vocês veem.
Por enquanto, a gente vai trabalhar com 2 dimensões. Então, vocês já sabem aí... Professor, Oi? professor, o Oi. senhor vai disponibilizar esse slide para gente? Disponibilizo, estou disponibilizando. Pode ficar tranquila. Ah, tá bom. Obrigada. Professor, o senhor vai disponibilizar em seguida que terminar a aula? O quê? Em seguida, quando terminar a aula, o senhor vai poder disponibilizar? Rapaz, eu tô com um problema no meu celular, que não tô conseguindo fazer com que eu tenha um WhatsApp no meu computador, porque ele tá com a câmera estragada. Tô esperando o celular chegar para eu conseguir agilizar isso, porque no semestre passado eu tava conseguindo, tava bem fácil. Mas eu vou fazer o possível, porque assim, eu não tenho como pegar todos os e-mails de vocês. O que eu posso fazer só que o problema todo é esse também. O AVA que vocês estão lá é um AVA 3.0, é um AVA diferente. As coisas que eu posto lá no professor, lá na aula de professor, nem sempre aparece. Não sei como é que está sendo. Então, eu não vou garantir que eu vou postar. Pronto, professor. Então, ó, Por que o senhor não envia para uma pessoa e essa pessoa joga no grupo? Pode ser. É isso. Eu vou criar um e-mail. Eu vou criar um e-mail para a turma de civil. Pronto, muito melhor. Vou conversar com a galera e vou criar um e-mail para a turma de civil. E aí eu passo para o senhor logo em seguida para poder enviar. Que aí eu passo para a turma. Eu já envio as aulas todas, que eu já tenho as aulas todas. E as gravações eu vou enviando de forma paulatina. Tá bom. Vou mandando. Agora as aulas, os slides, eu posso mandar tudo para vocês. E o livro também, caso vocês não tenham ainda, mas eu já joguei no grupo. Tá, beleza. Beleza? Obrigada. Nada. Bem, então aqui a gente vai para uma atividade. Essa atividade é importante para a gente começar a entender um pouquinho de vetores. Tá? E se vocês conseguirem entender isso aqui, para mim já está ótimo, certo? É um exemplo. Depois vai ter uma outra para vocês fazerem. Então, veja na figura 1.5 os vetores de deslocamento A, B, C e D medidos em metros. Como poderíamos representar esses vetores utilizando versores? O que ele está perguntando aí, gente? Ele está simplesmente perguntando para a gente como que eu posso sair da forma analítica, da forma gráfica, para a forma algébrica. O que é a coisa mais simples do mundo agora que vocês já aprenderam. Vocês já sabem que tem projeção horizontal e projeção vertical. Uma que é relacionada a X, que eu utilizo o versor I chapeuzinho, e uma que é relacionada a Y, que eu utilizo o versor J chapeuzinho. Então, esse vetor aqui, que é o A, aí o que eu fiz? Esse A estava aí, esse vetor A aqui, ó, é a mesma coisa que vocês vão fazer quando tiver um tipo de atividade assim, viu, gente? Que venha com papel milimetrado. Aqui é como se cada um fosse 1 centímetro. Aí você pega, ó, desenha um plano cartesiano, fictício. Um plano cartesiano aqui, ó. Aqui é X e aqui é Y. Você já desenhou uma projeção aqui, ó, bonitinha. Então, aqui, se você jogar uma lanterna, isso aqui vai projetar aqui. E aqui em X projetou quanto? 2. 2. Projetou positivo ou negativo? Positivo. Então, 2i é a minha primeira componente desse vetor. Em relação a y, projetou 3 aqui, ó, professor. Porque dá para ver que ele é até mais... Ele é um pouquinho maior para cima. Então, ele projetou 3. Então, ele 1, 2, 3. Então, é 3J, porque ele está relacionado a y. Então, olha o que simples que ele está perguntando. Como poderíamos representar esse vetor utilizando versores? Está aqui. 2i chapeuzinho mais 3j. Esse vetor aqui é esse vetor aqui. Um está representado na forma algébrica, outro está representado na forma analítica. Acabou. E aqui para os outros, a mesma coisa. Você desenha plano cartesiano. Obviamente que esse daqui está para o lado negativo de x, então ele está no segundo quadrante em relação ao meu plano cartesiano. Então eu já sei que para x, ó, o sentido é oposto ao que a gente considera positivo, então ele é negativo. Negativo quanto? Menos 1. Precisa colocar o 1, professor? Eu posso colocar só menos i chapeuzinho. Tanto faz. Pode colocar menos 1 i chapeuzinho ou colocar só menos i chapeuzinho. As duas formas estão corretas, não tem problema nenhum. E em relação a y, eu tenho aqui positividade, tá vendo? Só que são quantos aqui? 1, 3, 4. Pode falar. No início do slide aí, eu acho que eu copiei errado, então. O I é o X e o J é o Y, então. Exatamente. Eu acho que no início estava ao contrário, eu acho que eu copiei errado, então, né? A gente pode verificar, mas acredito que não, viu?
o I é o X e o J é o Y. Sempre. Tá certo. Beleza. Só isso mesmo. Então, aí a gente vai ter aqui o X e o Y. Aqui a gente já sabe que o X vai ser... que o componente vetorial, ela está aqui na parte negativa de X e com um valor de intensidade igual a 1, né? Com a parte negativa. E para Y, aqui eu também vou ter positivo, né? E com valor de 4. E aí a gente já tem aqui esse vetor B, menos 1 e mais 4J, representa esse vetorzinho aqui, tranquilamente. Quando a gente tem um papel milimetrado, é tranquilo. E o vetor C e o vetor D, eles são aqueles primeiros casos que a gente estudou quando a gente não tem um vetor oblíquo formando o ângulo. Perceba que quando a gente tem um vetor que ele está ou sobre o eixo X ou sobre o eixo Y, a gente só vai ter uma componente vetorial. No caso dele estar sobre o eixo X, eu vou ter uma componente vetorial relacionada a X, que é 2i chapeuzinho. E positivo nesse caso, né? Óbvio, porque ele está na direção que a gente definiu como positivo. E aqui a gente vai ter o D para baixo. Ele está apontando para baixo, então eu já sei que é negativo. E ele está com uma intensidade de 3. 1, 2, 3. E é em relação ao eixo Y, então isso vai ser J. D igual a menos 3J. Tá? Aqui, essa parte de baixo, eu fiz só para mostrar a soma de um vetor. Positivo. Aqui é negativo. O B O B, tá negativo, né? aqui é menos, em uma das componentes. Não, o vetor tá para menos 1, certo? Tá negativo? Tá negativo. Aqui onde você está vendo, ó, ele tem duas componentes, uma negativa e uma positiva. Certo? Em X e Y. Aqui foi uma soma de vetores que eu fiz na parte... Oi? Não, conclua. Não terminou a pergunta. Poxa, pode perguntar. Pronto. No D, por exemplo, o que faria pensar onde seria o ponto de partida dele, no caso do D? Vocês não entendem, não entendi. Por exemplo, o início, o ponto de partida já seria o limite, o plano cartesiano, no caso. Por exemplo, o início do D já seria o ponto neutro, o zero. Ele não poderia ser um caso assim de que teria dado informação, né? Entendeu? Por exemplo, aqui poderia ser um 3 e aí ele estaria descendo para encontrar o ponto neutro. Não, eu entendi. Poderia acontecer algo assim. O vetor, ele é solto. O vetor, ele é solto e você que tem que pegar o plano cartesiano e encaixar nele. Certo? Então, se eu tenho que pegar o plano cartesiano e encaixar nele, então eu tenho que pegar e fazer isso aqui, ó. Aqui é o meu eixo X e aqui é meu eixo Y. Ele está sobre o eixo Y. Da mesma forma que eu posso dizer que aqui é meu eixo X e aqui é meu eixo Y. Respondendo a sua pergunta, eu sempre vou estar considerando que o meu vetor ele parte da origem das posições, que ele parte da origem das posições, que ele parte da origem das posições, que ele parte da origem das posições. Ligou aí? Agora, existe a possibilidade de a origem da partida dele ser não ser do centro, seja de um número 3 ou qualquer outro? Existe essa... Não, né? Sempre vai ser o ponto. Sempre vai ser 0, 0. Sempre você que vai dizer, entendeu? Você que vai dizer, não, é nesse ponto 0, 0, eu que vou escolher. O bom é isso, que você pode escolher onde é a sua origem das posições. Você vai sempre colocar de acordo com aqui, onde está nascendo o vetor. O professor, nessa letra C e na D, você tem como determinar quadrante, não? Não. Aqui a direção, como eu falei, a direção e o sentido, ela é naquela pegada. Eu falei, ó, a direção aqui é horizontal, certo? E o sentido é para a direita. Ok. Porque eles estão em cima dos eixos e não nos quadrantes. Entendeu? Entendi. Beleza, acho que vocês estão indo bem. Daqui a pouco a gente volta para isso aqui, que a gente vai agora para a parte de soma. Querem tomar uma água, alguma coisa assim? Professor. Oi? Voltando nesse slide aí. Não, a gente ainda vai fazer da parte B, o B e o C ainda, né? O C e o D, ele poderia estar
Você só representou o eixo X no C. Só que ele poderia também estar no eixo Y, partindo do 2. Ser um paralelo ao eixo X, o C. O C é um vetor. Ele está aqui. Ele existiu esse vetor aí. Eu tenho que só analisar ele e determinar ele em relação a um plano que eu vou criar. Eu desenho um plano. Isso. Aí o plano que eu desenho aqui para ele, desenho esse aqui, ó. Aqui é o meu eixo Y e aqui é meu eixo X. Ah, você que desenhou. Perfeito. E você vai fazer a mesma Mas você coisa. poderia ter botado ele em paralelo ao eixo X, aí ele ia aparecer, na fórmula que você botou embaixo, ia aparecer já um número para Y. Não. Isso que você quer fazer é modificar. Você sempre tem que fazer isso daqui. Vamos negociar aqui, ó. Você sempre vai fazer isso aqui que eu estou fazendo. Por quê? É que vocês ainda não conseguem perceber, mas um plano cartesiano não é algo físico, é algo invisível, e não existe. É que nem a linha do Equador, meridiano de Greenwich, essas coisas não existem. Eles estão ali só para dar uma referencial posicional para a gente poder fazer nossos cálculos de latitude e longitude. Aqui é a mesma coisa. Esse plano cartesiano eles não existem. Por isso que eu posso fazer de qualquer forma aqui. Estou falando assim que eu posso botar aqui, eu dizer que isso aqui é o meu plano cartesiano para estudar esse vetor. E esse aqui vai ser meu plano cartesiano que eu botei aqui para estudar esse vetor. Entendeu? Poderia ter colocado esse daqui para lá, para frente assim, ó. Não tem problema também não. Só que da forma que eu coloquei, vocês entenderam melhor, porque aqui é como se eu estivesse desenhando as projeções e não o plano cartesiano. Nesse primeiro aqui, ó, eu desenhei as projeções, não sei se vocês perceberam. Ó. Porque se fossem os planos cartesianos, eu teria que fazer um X grande. Aqui eu desenhei as projeções. Eu fiz a projeção em X, que são 2 bloquinhos, e fiz a projeção em Y. Tá? E o meu plano cartesiano ficou como se fossem essas próprias linhas aqui, essas grades. Certo? Essas grades são os meus planos cartesianos. Porque aqui tem esse plano cartesiano grandão, tá vendo? Se você pegar ele para ser sua orientação, você vai acabar se perdendo. Porque você vai pegar aqui esse plano cartesiano, você tem 1, 2, 1, 2, 3. Mas daqui, da origem desse plano até a ponta daqui, você teria 3. Ó. 1, 2, 3. Mas esse vetor, ele não vem à origem. Então eu tive que arrastar esse meu plano cartesiano aqui para cá. Então ele não é mais isso aqui, ele é isso aqui. Se vocês botarem na cabeça de vocês que o plano cartesiano não é algo físico, que não existe, que ele é algo que você pode utilizar ele, você pode girar ele, em ciência dos materiais mesmo, você gira o plano cartesiano para tudo quanto é canto, vai para cima, vai para baixo, para estudar plano de deslizamento, para estudar plano cristalográfico, para estudar um bocado de coisa. Então tem que ter esse nível de perícia para se ligar. Então só você botar na cabeça. Isso aqui, ó, é um vetor. Tem quanto de módulo dele? Vai por partes, vai por tudo que eu estou ensinando. Primeiro eu tenho que dizer quem é o módulo. Módulo 2, claramente aqui que é o tamanho dele, 2. Eu não tenho como dizer que o módulo dele é partindo do zero aqui, entendeu? Desse plano cartesiano que foi criado e sugerido por essa questão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria 10 porque eu estou partindo? Não. Eu vou contar daqui, o tamanho dele é 2, certo? Como que eu represento isso daí? Eu já falei qual é o módulo. Falta só agora a direção e sentido. Qual é a direção? Horizontal. Qual o sentido? Para a direita. Acabou. Então... Oi. Professor? Oi. Tem um faça valer a pena aqui, uma questão 2, que é bem interessante aqui, se você puder resolver nessa parte aqui, que é justamente desse assunto que você está dando aí, que está aqui, ó. Considere 2 vetores perpendiculares entre si, sendo um vetor de módulo de 12 metros e outro de 5 metros. O módulo do vetor resultante é... Aí deu as opções aqui. Isso. A gente ainda não chegou nessa parte, não. A gente vai chegar daqui a pouco. Quando a gente falar de soma de vetores. Quando falar de o módulo do vetor resultante, a gente vai ver daqui a pouco. Quando ele se refere aqui perpendiculares, ele quer dizer o quê? Faz 90 graus entre si. Ok. Eles estão fazendo 90 graus entre si. Aí, para você calcular o módulo do vetor resultante, você vai ter que aplicar Pitágoras. Ok. Esse caso aqui, ó, que a gente viu. A gente fez até uma questão agora igual no professor. Esse vetor e esse vetor, eles são perpendiculares entre si, porque eles fazem 90 graus.
Então, o vetor resultante entre esse e esse é a soma desse vetor com esse, que é esse, entendeu? Porque se você jogar para cá, você vai encontrar esse tamanho de vetor. É isso, velho. É assim, vetor você tem que tem que funcionar com os dois lados do cérebro. A parte que está entendendo a parte gráfica e a parte da algébrica. Se funcionar isso bem, você vai longe. Vamos seguir aqui para a gente não perder o fio da meada. Então, a B aqui, ó, ele pede para calcular a projeção horizontal e a vertical para o vetor A. Já fizemos. 2i, 3j. Tá aqui. Projeção horizontal, 2i. Projeção vertical, 3j. Já foi. Encontre o ângulo de inclinação do vetor B com relação à horizontal. Para encontrar o ângulo de inclinação do vetor B em relação à horizontal, tem duas coisas que você pode fazer. Aqui é horizontal, né? Então você poderia encontrar o ângulo dele aqui. Não estaria errado, tá? Você estaria encontrando qual é o ângulo de inclinação do vetor B em relação a essa horizontal. Mas a gente tem aqui esse ângulo e esse ângulo. Mas, obviamente, que se eu te disser esse ângulo, eu vou estar te dizendo esse automaticamente. É essas coisas que a gente tem que saber. Então, tanto faz qual que eu vou achar. Porque se eu achar esse aqui, eu achei esse daqui. Porque um é suplementar o outro. Porque isso aqui tudo vale 180. Se isso aqui tudo vale 180, se eu achar esse, só eu pegar 180 menos esse aqui que eu achei, que eu acho esse. Então, vai valer de qualquer forma. Já que você vai dizer o sentido. Porque você vai dizer que é no segundo quadrante. E se você diz que é no segundo quadrante, e você coloca tanto esse valor quanto o outro valor, ele já vai saber. Já vai estar bem identificado esse vetor para mim. Entendeu? Então não precisa de muito floreio. Aí a gente faz como? Faz como a gente fez, a gente acabou de fazer. A gente pega, vai fazer a transposição do vetor rapidinho aí para achar uma tangente, né? Exatamente igual eu fiz lá no outro. Ó. Pegou aqui? Pega aqui, ó, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então você vai pegar a tangente desse ângulo e vai fazer que é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Se você aplicar a tangente, é sempre mais fácil, porque você tem os valores dos catetos. Esse aqui é 1. Ah, professor, mas não usa menos 1, não? Não, sempre usa o tamanho, o módulo do vetor. Então, é 1 e 4. Então, você vai pegar a tangente do ângulo, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui no livro de vocês, eu cheguei a corrigir. Aqui. Então, você vai pegar tangente do ângulo, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Desejamos alfa com relação à horizontal, porque no livro de vocês estava vertical, eles erraram, mas já consertei. Portanto, tangente de alfa igual a 4 dividido por 1. Utilizando de novo o shift e o tan da sua calculadora, utilizando a função inversa da tangente, a gente vai ter arco tangente de 4 dividido por 1. Que vai dar 75,96 graus. Então, você achou 75,96 graus, que é esse ângulo aqui, galera. Ó. Esse ângulo aqui. E se você achou esse ângulo, obviamente que você acha esse também, se você quiser. Que é o ângulo que esse vetor faz com o eixo x positivo. Porque esse é o ângulo que ele faz com o eixo x negativo. Mas como ele pediu aqui na questão C, vamos ser práticos, né? Encontre o ângulo de inclinação do vetor B com relação à horizontal. Ele não falou se era no eixo x positivo ou negativo. Então, o valor que você colocasse, 75,96, ou esse outro valor aqui, que é do ângulo maior, que é 104, estaria certo. Aí, aqui eu só frisei, só para vocês, que ficaria 180 menos 75,96 igual a 104, para que você diga que isso daqui é o ângulo que é o formado pelo vetor em relação ao eixo x positivo. E isso daqui é o ângulo feito em relação ao eixo x negativo. Tem essa diferença, tá bom? Dúvidas dessa questão do ângulo? Já fizemos 2 vezes a questão do ângulo por tangente, viu? Só falta a questão quem ainda não tiver, vocês estão no segundo semestre, se eu não me engano. Então, quem ainda não tiver comprado a calculadora científica, tem que ser uma calculadora Cássio, isso aí é tranquilo de aprender, certo? Tem um vídeo no YouTube. Oi? Sobre a calculadora, o senhor disse que iria dar, assim, ensinar um pouco a gente a utilizar, não foi? No sábado, né? Esse sábado vai ser aula?
Mas não vou ter como fazer, entendeu? A gente vai ter que marcar outro dia, que eu vou ter um evento bem nesse horário e eu precisei pegar uma disciplina extra em engenharia de produção, senão os meus alunos não iam formar. Então, 3 alunos eu precisei assumir essa. Mas a gente vai marcar. Não vai- A gente pode marcar assim, vocês têm que se comprometer em comprar calculadora. Vocês já compraram? Justamente, Não, professor, mas assim, o caso qual é o vai ter modelo? Eu já tenho. Eu vou mandar um modelo para vocês de calculadora. E tem um grupo aqui no WhatsApp de um pessoal que vende um bocado de calculadora, de coisa de desenho, essas coisas. E eu vou ver quanto é que ele tá cobrando. Se tiver mais barato do que na internet, aí vocês compram. Tem que ser. Ô, professor, sabe o que seria massa? Se juntasse a turma e pegasse todo mundo com ele para ver se ele consegue fazer um desconto. Pode ser, posso ver com ele. Assim, ó, tem que ser a Cássio ou a HP. Essas duas tá tranquilo. Por quê? Porque se você pegar essas Elgin, essas chinesas brabas aí, essas Xing Ling, vai durar um mês só, pô. Um mês e meio funcionando de boa. Se você for muito cuidadoso, dura um semestre. Professor? Compra a Cássio, que aí você vai ficar com ela para sempre, pô. Professor? Oi. Mandei no grupo a foto. Não é essa aí? Deixa eu ver. É essa aí, ó. Essa calculadora aqui, meu irmão. Vai ter a terceira guerra mundial, explosão, vai morrer todo mundo, menos 10. Verdade. A minha tá aqui. Ô, professor, agora eu tive uma Xing Ling que durou, viu? Durou uns 6 anos. Isso aqui já me ajudou muito, viu, meu irmão? Estatística mesmo. Eu virei fera em estatística, porque eram uns cálculos tão gigantescos, velho, em estatística. Aí eu falei, professora, a gente tem calculadora, eu não vou fazer cálculo de moda mediana, de função gama na mão, não, pô. Se a gente tem um artifício tecnológico que é para ajudar a gente a fazer as coisas mais rápidas, que já é um princípio básico da engenharia, que é você fazer a mesma coisa que o outro está fazendo, só que mais rápido, como é que eu não vou utilizar, velho? Então vamos fazer assim, ó, vamos combinar, vou dar uma semana para vocês comprarem essa calculadora, e a gente vai marcar de fazer, nesse sábado eu não vou poder, que eu vou ter esse evento, mas no outro sábado eu vou marcar 8 horas da manhã, sem ser nesse no próximo, não é feriado não, né? 8 horas da manhã, e a gente marca de utilizar a calculadora já para resolver questões de problemas de engenharia, problemas de aplicação de engenharia que envolvam o que a gente está estudando, certo? Não esses do faça valer a pena, que substitua valores e não sei o que mais lá e tal, que isso aí, daqui a pouco vocês mesmos vão estar falando, pô, tá muito fácil, tá ridículo. Então, alguns problemas mais elaborados, a gente vai utilizar a calculadora para aprender isso daí. Aprender principalmente as funções trigonométricas, configuração da calculadora para grau, para radiano, que às vezes vem em inglês, a gente tem que saber como é a nomenclatura, como é que a gente faz para limpar a memória da calculadora, coisas bem básicas, que qualquer um de vocês aí que seja um pouco mais curioso, passa 5 minutos no YouTube e aprende isso aí tudo. Oi. Como o senhor falou que essa sua calculadora já tem um tempão aí, existe outras mais modernas, assim, ou é o suficiente essa aí? Essa é o suficiente. Essa Cássio é o suficiente. Porque essa Cássio que eu tenho hoje, ela tem um tempão, mas eu já tive uma outra que eu deixei onde eu morava, que eu morava em Itabuna. Na minha graduação, até o 3º, 4º semestre, eu utilizei ela, beleza e tal. Aí depois eu comprei uma outra melhor, que é essa mais nova, entendeu? E tem a HP, que é uma HP Graphics, que é uma que você pode plotar gráficos, você pode desenvolver derivada, integral, é muito boa essa também, cara. Só que essa é um pouquinho mais salgada, não? Agora essa também você resolve derivada, integral dupla, tripla, faz função, você resolve funções do 1º grau, 2º grau, 3º grau, trigonométrica, resolve tudo. Essa é boa também. Mas é mais difícil de mexer, aí você vai ter que pegar o tutorial dela completo e se jogar, mas vale a pena. Ok, professor, obrigado. Nada. Vamos lá, ó. Essa é a última parte da nossa aula, que é soma vetorial. Volto a dizer, a gente pensar que temos que obter o vetor na forma analítica e algébrica. Então, a soma a gente também vai fazer na forma analítica e também na forma algébrica. E aí que tá o que eu falei, que é o grande diferencial de você aprender a representar um vetor na forma algébrica. É aí que está a grande importância. Porque se você sabe
soma simples, você não vai ficar precisando gravar a lei dos cossenos. Porque para você realizar a soma de vetores na forma analítica, você tem que gravar a lei dos cossenos, que na verdade não é nem gravar, que a lei dos cossenos é simples de gravar. Mas a gente vai ter duas formas de fazer somatório de vetores. Tá? Então, quando a gente soma dois vetores e eles não fazem 90 graus entre si, porque quando faz 90 graus entre si, você está somando dois vetores, como o colega de vocês acabou de falar aí, que eles são perpendiculares. Um vetor ser perpendicular ou fazer 90 graus ou serem setentrionais, significa que eles estão fazendo 90 graus entre si. Então, a gente aplica sempre Pitágoras para determinar qual é o vetor soma ou o vetor resultante. Aí é beleza, quando faz 90 graus, Pitágoras você já sabe, o quadrado da hipotenusa, que é o vetor resultante, né, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, que são os vetores que estão envolvidos na soma. O problema é quando não existe esse 90 graus. Aí que tá, isso aqui nem importa muito, são as propriedades cumulativas e propriedades associativas, isso aqui não usa não. Depois vocês dão uma lida aí, isso aí não vem a calhar não. Beleza. Dois vetores aqui, ó, galera, ó, B e A, tá vendo? A gente tem duas regras, a regra do paralelogramo e a regra do polígono. A regra do paralelogramo e do polígono, na minha opinião, é a mesma coisa. Só muda a questão de coisa básica de um sinal. A regra do paralelogramo, ela vai falar aqui, ó, tem esse vetor A e esse vetor B, os dois estão aqui, né? Eles estão formando um ângulo entre si. Se eu projetar esse vetor A para cima aqui, ele vai fechar, e projetar o vetor B para o lado, eles vão fechar um paralelogramo. O que é um paralelogramo? Um paralelogramo é uma figura geométrica de duas dimensões que tem dois lados paralelos. Por isso que o nome é paralelogramo. Esse lado é paralelo a esse, ou seja, eles fazem o mesmo grau, e esse lado é paralelo a esse. Fechou o paralelogramo? Quando você fecha o paralelogramo entre A e B, a diagonal do paralelogramo vai ser o vetor soma entre A e B. E como é que você acha esse vetor soma entre A e B? Pela lei dos cossenos. E essa lei dos cossenos, ela é com sinal positivo, porque na regra do polígono vai ser a lei dos cossenos com sinal negativo. Então, como é a lei dos cossenos? Aqui, o vetor soma ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de θ. Quem é esse θ? Esse θ é o ângulo formado entre os vetores A e B. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão de fazer soma de vetores de forma analítica, porque você tem que pegar, criar o paralelogramo, fazer o vetor soma, lembrar aqui disso daqui, né, para aplicar esse ângulo, beleza. Dá para fazer? Dá, não é nenhum bicho de sete cabeças. Tem a fórmula aí, isso vai aplicar. Mas eu vou ensinar para vocês de uma forma bem mais interessante. Aí a gente tem aqui, para quando a gente tem mais de dois vetores. Você vai utilizar a regra do paralelogramo quando você tem dois, beleza? Que aqui não dá para você utilizar a regra do paralelogramo quando você tem mais de dois. Se tem três, não tem mais como. Aí você vai utilizar o que a gente chama de regra do polígono, que é quando você, por exemplo, você tem o vetor A e o vetor B aqui, né? Você vai pegar e posicionar o vetor A na ponta da seta do vetor B. E depois o vetor soma vai ser o que fecha esse polígono. Polígono é uma figura geométrica com mais de dois ângulos. Já está dizendo o nome, polígono. Né? Então ela vai ter vários ângulos. É um triângulo, quadrado, tudo isso é um polígono. Então você fechou aqui seu polígono. E aí, para você calcular essa soma, é a mesma lei dos cossenos que você faz para calcular o outro, só que com esse sinal aqui negativo. Certo? Porque esse ângulo entre A e B, ele não vai ser mais aquele ângulo, ele vai ser esse ângulo. E como é esse ângulo eu sei, por trigonometria, que ele é suplementar ao outro. Então, por isso que fica negativo. Porque se vocês forem lembrar aí, se eu tenho um ângulo de 30 graus, o valor do ângulo de 30 graus é o mesmo valor do ângulo de 150 graus, só que com o sinal invertido. Certo? Então, quanto lá, vamos supor, cosseno, né? Cosseno de 30 graus, né? Você vai encontrar aí raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 150 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Por isso que isso aqui fica negativo. Ou seja, no final das contas, quem entende um pouquinho mais de trigonometria é a mesma coisa. Só que isso aqui fica negativo para compensar o negativo que vai formar aqui do cosseno de 150 graus do exemplo que eu estou dando.
que vai ser entre esses dois vetores, e lá era mais oblíquo. É como se aqui fosse 30. Quando você joga para cá, isso aqui vira quanto? O que completa para isso aqui dar 180. Se aqui é 30 e eu jogo... Oi? Você vai mostrar isso para a gente, né, desenhado? Não. Lei dos cossenos, você quer saber se eu vou demonstrar a lei dos cossenos? Isso aí, explicando isso aí que o senhor está falando sobre a regrinha do paralelograma e o polígono. Não entendi. Desenhado, como assim? Poxa, fazer com um plano cartesiano. Não, você vai fazer alguma questão disso aí? Ah, não precisa, não. Eu vou resolver uma questão de soma, mas o que eu quero... Desde o início, o que eu estou mostrando para vocês? Não sei se vocês estão me entendendo. Eu estou mostrando essa questão da parte analítica de vetores e vou demonstrar depois como você somar vetores sem precisar disso daí, de gravar lei dos cossenos nem nada, entendeu? Ah, entendi. Porque isso aqui é aplicação de fórmula. Eu estou explicando para vocês por que um é positivo e outro é negativo. Por que aqui? E em física é muito raro demonstrar a fórmula. Eu derivo, no máximo, eu vou derivar uma fórmula, depois que vocês aprenderem derivada, que ainda tem esse problema, a gente dá física e cálculo para vocês juntos, e eu preciso que vocês saibam de derivada para facilitar a minha didática. Senão a gente vai voltar, vai regredir no ensino, vou ter que ensinar vocês da mesma forma que ensinaria dando aula no ensino médio. Ah, essa fórmula é sorvete, essa fórmula é vermes voadores atacam a Terra. Não, é interessante que vocês sabem que eu pego isso aqui, derivo isso aqui e gera a fórmula da velocidade, gera a fórmula... Então, essa parte demonstrativa de em cima de cálculo, aí beleza. Mas isso daqui, da lei dos cossenos, é muito simples de você entender que é o teorema de Pitágoras, que você aprende lá, as relações trigonométricas aplicadas, e eu estou ensinando para vocês o porquê do mais e do menos. Aqui vai ser mais, porque aqui vai ter um ângulo positivo, e lá vai ser menos, porque eu vou ter um ângulo negativo. E se eu tenho um ângulo que vai dar um valor negativo, quando ficar menos com menos, vai dar mais e vai virar a mesma fórmula, certo? Então essas são duas fórmulas praticamente iguais para vocês aplicarem aí, quando vocês quiserem resolver, e quando vocês tiverem os módulos, ainda tem isso, gente, é quando você tem esses módulos desses vetores para resolver. Se você não tem esses módulos desses vetores, por isso que eu estou dizendo, é melhor você ir para a questão do algébrico, de somar dois vetores de forma algébrica, que é muito simples. Aqui, ó. Esse exemplo aqui. Um motociclista percorreu 300 metros na direção leste e 400 metros na direção norte, conforme a figura 1.8. Desenhe seu percurso e calcule o deslocamento resultante. Então, ele está me dando aí, ele quer o deslocamento resultante. Se ele está me pedindo o deslocamento resultante, ele quer a soma entre esses dois vetores. Porque ele não se deslocou 300 metros na direção leste e depois se deslocou 400 metros na direção norte. Então, eu tenho dois vetores aí. Ele quer a resultante desses dois vetores. Qual a primeira dificuldade aí? É que vocês consigam desenhar isso num plano cartesiano. Vocês conseguem desenhar isso aí? Vocês pegam... Tem aquela que a gente fez do papel milimetrado? Pega lá e tenta desenhar isso num plano cartesiano. 300 metros e 400 metros. Os 300 metros e 400 metros no plano cartesiano. Eu posso só utilizar o número 3 e 4? Nessa circunstância, pode, cara. Assim, depende muito de como você faz os seus cálculos. Tem gente que faz os cálculos de uma forma muito particular. Tanto que isso é uma dificuldade minha, às vezes, na correção, porque se o aluno ele é muito acelerado nos cálculos, ele tem um pensamento muito rápido, fazer os cálculos, às vezes eu não sei se ele fez as passagens corretas ou se ele copiou do colega. Mas se ele está dizendo que é 300 metros, não é 3 metros, né? Porque a resposta não vai dar... aqui, 300 mais 400, a resposta não vai dar 5. Sim. Entendi o que o senhor quis falar. Eu acho que também o senhor entendeu o que eu quis falar. Entendi. Aqui, ó, vamos lá. Esse exemplo aqui é perfeito. Ó. Aqui eu posso utilizar qualquer uma das regras que vocês estavam utilizando lá. Tem um exemplo, é a regra do paralelogramo. Posso utilizar qualquer uma das regras, mas vocês vão ver que no final das contas, se você souber a álgebra vetorial, isso daí cai por terra e você fica o cão em vetores. Olha a solução aqui, ó. Ele andou 300. Tem essas questões, gente, que, por incrível que pareça, vocês têm que gravar, ó. Direção leste, então, você tem que saber, leste ou oeste, né? Leste é a terra, que isso vai vir, e vocês podem ficar na dúvida.
né? Quando a gente fala do Oriente, a gente está falando do leste, que é a terra do sol nascente, lá Japão, que está apontando para o Japão. Então, o leste é para a direita. O oeste é a gente aqui, ocidental, né? Somos ocidentais, estamos aqui do outro lado do meridiano. Então, se eu estou falando no leste, a direção leste é da esquerda para a direita. Então, ele foi da esquerda para a direita 300 metros. E depois ele foi na direção norte, né? 400 metros. Então, esse é o desenho aqui, certinho no plano cartesiano. Certinho porque ele não vai fazer isso aqui, né, gente? Em termos realísticos, ele não fez 300, voltou e foi para 400. Só que é aquela velha história. Ele fez 300, 400, só que esse vetor de 400 é o mesmo desse, porque eu transportei ele daqui para cá, para poder aplicar a regra do paralelogramo e as outras demais regras, certo? Então, quando você pegou aqui e aplicou a regra do paralelogramo, que é a primeira regra que a gente fez, o que vocês percebem? Isso aqui é um paralelogramo. Eu tive que pegar esse vetor daqui e jogar para cá, que é o mesmo vetor. Isso aqui é um paralelogramo. Que paralelogramo é esse? Um quadrado. Tá? Naquele lá era um losango, né? E isso aqui é a diagonal do meu paralelogramo. A diagonal do meu paralelogramo, pela regra do paralelogramo, é a minha resultante. Então, só eu aplicar a fórmula e acabou. Aplicar a fórmula e saber que isso daqui é 90 graus, né, gente? Que o ângulo formado entre os dois vetores que eu estou somando é 90 graus. Aí você joga aqui na fórmula. Porque você já tem o módulo do vetor. Você tem o módulo do vetor A e do vetor B. Quem é o módulo do vetor A? 300. Então, 300 ao quadrado, mais quem é o módulo do vetor B? 400 ao quadrado, mais 2 vezes 300 vezes 400, que são os módulos dos vetores. Tudo em módulo, gente? Sem o sinal. Tudo considerado em módulo. Vezes cosseno de 90 graus, porque o ângulo formado entre A e B é 90 graus aqui, é um ângulo de 90 graus, está bem claro. E lembrando de que isso aqui é positivo, porque estamos aplicando a regra do paralelogramo. E aí? Você pegou, jogou aqui e resolveu. Quando você pegar esse S e jogar para cá como raiz disso aqui tudo, você vai perceber que quando você fizer cosseno de 90 graus, pode jogar até na calculadora aí. Isso aqui vai dar zero. E já era esperado que ia dar zero. Por quê? Porque toda vez que dois vetores formam 90 graus entre si e eu quero descobrir a soma entre eles, eu aplico Pitágoras direto. Tá? Não preciso ficar aplicando a lei de Professor, Oi, pode falar. Por que não aplicar o Pitágoras simples? E por que tem que fazer essa multiplicação duas vezes novamente os valores no caso, duas vezes? Foi exatamente o que eu acabei de dizer. Quando você tem dois vetores que formam 90 graus, só quando você tem dois vetores que formam 90 graus entre si, você pode aplicar o Pitágoras normal, direto. Você não precisa aplicar a lei dos cossenos. O problema é quando os vetores não fazem 90 graus entre si. Aí você tem que aplicar a lei dos cossenos, entendeu? Porque cosseno de 90 graus é zero. Aí vai zerar isso aqui tudo. Cosseno de 90 graus você zera isso aqui tudo. Aí vai ficar 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Que vai dar... Acho que dá 250 mil. E aí vai dar 500 metros. Que a raiz de 250 mil dá 500 metros. Certo? Então, já dava para saber também que aqui era 500, porque se aqui é 300, aqui é 400 e é um triângulo retângulo, isso aqui obrigatoriamente tem que ser 500. Isso aí é uma coisa também da trigonometria. Então, é a aplicação de fórmula aí, beleza? Já dá para vocês resolverem, inclusive, a questão que o colega acabou de falar. Só que o que eu fiz aqui em cima? Ó? Eu fiz a resolução pela forma algébrica. A forma algébrica, bem rapidinho aqui, ó. Como é que é a forma algébrica, galera? A forma algébrica é eu somar os dois vetores de forma algébrica. Que vetor é esse daqui? Se a gente já aprendemos a aula toda hoje, que esse vetor A aqui, ele é 300i. E esse vetor B aqui, ele é 400i. Tá? Então, se eu somar normal A com B, eu já vou achar o meu vetor. Vetor B é 400J, né? J. 400J. 300i mais 400J, você já tem a sua expressão algébrica do vetor aqui. Aí, para você achar um módulo de um vetor que está na forma algébrica, você já sabe que você aplica raiz de 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado, que é o Pitágoras. E você já acha aqui rapidinho, sem precisar aplicar isso daqui. São duas formas diferentes de você achar. Então, quando você estiver fazendo vetores, a minha dica é, faz sempre dos dois jeitos. Faz na regra do paralelogramo e faz na regra também aqui da algébrica. Soma os vetores de forma algébrica. Era isso que eu ia perguntar ao senhor, porque eu acabei fazendo dessa forma de cima, né? Eu já fui direto o 300i mais 400j e joguei dentro da raiz,
que deu o Isso. resultado. Para achar o módulo, perfeito. Professor, eu fiz da opção primeiro a opção de baixo. Eu fiz direto, só que deu erro na calculadora, muito provavelmente porque eu não botei os parênteses. Não tenho certeza se foi por causa disso. Já pela primeira opção que o senhor está falando agora, de 300 ao quadrado, mais 400 ao quadrado, e depois raiz, aí deu certo, deu os 500. Não sei se o erro da outra, quando foi direta, se foi pela falta dos parênteses. Mas, volto a dizer, o meu objetivo aqui é que vocês saibam álgebra vetorial. Vocês saibam somar vetores, ele na forma vetorial. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse daqui que a gente fez. Vou voltar lá. Eu vou somar aqui, ó, vetor A com o vetor B. Se eu fosse fazer o vetor A com o vetor B, olha só a complicação. Se eu fosse fazer o vetor A com o vetor B, presta bastante atenção nisso. Eu ia pegar esse vetor A, jogar para cá, vamos supor que isso aqui fosse o vetor A. Vou só inclinar ele. Eu ia jogar ele para cá, né? Tá mais ou menos essa direção. Depois fechar aqui e achar o vetor soma, não é isso? Que é dessa forma a análise que a gente ia aplicar e ia ter que saber que ângulo é esse aqui, que eu ainda não sei. Aí ia ter que aplicar trigonometria aqui, para saber determinar esse ângulo que eu não tinha, não ia ter esse ângulo, para depois aplicar a lei dos cossenos. Não dá certo. Aí o professor que diz para você, que tem expertise, entende a soma da forma algébrica. Então você já esquece aqui, não. Eu vou trabalhar com a forma algébrica, meu irmão. Eu vou dizer que vetor é esse daí, ó. E você sabe que da forma algébrica vocês depois podem ir para a forma gráfica. Então, se a questão estiver te pedindo assim, ó, desenhe o vetor soma de A e B, não tem problema. Você pode também fazer na forma algébrica e depois desenhar ele, porque você sabe sair da forma algébrica para a forma gráfica. Então, você vai fazer aqui, ó. Olha como é simples. É isso que eu estou dizendo para você. Você vai somar semelhante com semelhante. Você vai somar 2... Aí abre o parênteses para ficar bem organizado. Você vai fazer 2 mais... Aí aqui é negativo, né? Porque você vai ter que somar valor numérico que está junto de I com valor numérico que está junto de I. Valor numérico que está junto de J com valor numérico que está junto de J. Então, você está somando A mais B. Importa a ordem? Não, não importa. Então, vai ficar 2 mais... Abre parênteses de novo para separar o sinal. Menos 1, ok? Fecha parênteses. Bota o izinho aí para ficar legal a indicação. Não sair muito da... Mais. E agora você vai abrir parênteses para fazer agora do J, que é esse carinha aqui, com esse carinha aqui. 3 mais 4. Vocês vão me dizer se não é... Professor, me diga, diga aí para mim, por favor, que eu não estou lembrado. O que é I e o que é J? Os versores. Ah, os versores. Obrigado. Nada. Aí vem A mais B, que você já colocou os versores. É muita coisa para aprender numa aula só, né? É isso aí mesmo. 2 mais menos 1 vai dar o próprio 1, né? Aí você não precisa colocar o 1. Se quiser, bota. Se não quiser, não bota. É só convenção, viu? Pode botar 1 ou não botar, já falei isso. Mais 7J. 3 mais 4, 7. Virou conta de mais e de menos, virou coisa simples. Então, você achou quem é o vetor soma. O vetor soma é I mais 7J. Se você quiser saber o módulo disso daqui, você também já sabe fazer. Se você quiser achar o módulo disso daí, você vai embora. Você vai embora e já... se quiser jogar esse A mais B no plano cartesiano, pode também, pode? Pode. É isso que eu quero que vocês pensem sempre assim. Sair da algébrica aqui, ó. Não é 1 para X e 7 para Y? Sim. Então, você desenha. Aqui não vai dar espaço, porque aqui tem 6 só, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, puxando aqui, seria 1. Poderia pegar aqui, ó. Ele está inclinado, obviamente, seria aqui, ó. E ele seria bem grande. Seria grandão. Ele ia ultrapassar aqui. E agora, a questão do ângulo? Aqui. O ângulo você sabe achar, pô. Porque se você tem os catetos... Ah, lembrei. Isso, você explicou. Você tem aqui 1 e você tem 7. Se você tem 1 e você tem 7, você tem os dois catetos, você aplica a tangente, entendeu? Você vai ter esse cateto aqui e você vai ter esse cateto aqui.
Então você joga... Não é difícil, não. Não. Aí você pode calcular esse ângulo tranquilamente aqui, aplicando o cateto oposto e o cateto adjacente. Vai ficar 7 dividido por 1. Aí você aperta Shift, tan 7, aí vai dar o valor certinho do ângulo. Pronto, beleza. Aí aqui você desenhou, ó. Você desenhou o vetor A mais B, que é esse vetor aqui. E se você pegar esse vetor A e colocar aqui, você vai ver que vai dar o mesmo tamanho, vai dar certinho, tá? Você pegar aqui e posicionar ele aqui, porque também, obviamente... Então, você só repete, é Shift mais tan, mais o quê? Só isso, Shift mais tan e o valor, que nesse caso seria 7, né? Que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Seria 7 dividido por 1. Olha o oposto aqui, ó. 7 dividido por 1. Aí 7 dividido por 1 é 7, seria Shift tan. Aí, porque quando você aperta Shift, ele vai, em vez de ele calcular a tangente, ele vai calcular o arco ou tangente. Aí ele vai calcular o arco ou tangente de 7. Deve dar um ângulo aí menor do que 50 Shift graus. 7, né? Que você falou? Isso. 81,86. E daqui... É 81, tá bom, porque é 81 aqui, ó, tá vendo? Que ele tá perto de 90 graus. Então é 81, ó, perto de quase sendo 90 graus. E ele fecha com esse A aqui. Vou pegar esse A aqui do mesmo tamanho aqui. Que eu fiz, mas... Ele fecha com esse A aqui. Ele tem que fechar aqui certinho, tá vendo? Que eu cresci o A lá um pouquinho. E também não tá dentro das proporções, porque não tem mais quadro milimetrado. Mas aqui eu puxei o A daqui para cá, aqui é o B, coloquei eles aqui, fiz a regra do polígono, fechei aqui. Tá? E tem termos gráficos, tá valendo. Professor? Pode falar. Tem uma pergunta aqui. Existe a posição correta para a gente descobrir o grau? Porque, por exemplo, a gente descobriu, voltando ali, descobriu o ângulo de 81 graus, mas a gente pode fazer inversamente e dizer que o ângulo é de 9 graus? Estaria errado ou certo? Estaria errado ou certo se você me dissesse em relação aqui, eixo. Se você me disse aí, ó, que o cara calculou 81, em relação ao eixo X, tá certo. Em relação ao eixo Y, tá certo. E você tem que me dizer essa direção de ângulo e me dizer o sentido também, que ele pode ter essa mesma direção de ângulo em relação ao eixo X negativo e em relação ao eixo Y negativo. Você tem que me dizer o sentido, em que quadrante que tá, entendeu? Que Pronto, então é sempre bom especificar de que forma a gente achou o grau, não é isso? Isso, exatamente. É bom. Professor? Pode falar, tô ouvindo. Eu só vou terminar de calcular aqui pra gente achar o módulo aqui rapidinho. Módulo... pergunte, mas pode ir. Não, pode perguntar enquanto eu vou calculando aí, que aqui você já sabe. Pode ir que eu pergunto já. Aqui, ó, a raiz... Professor, pode falar. Nesse caso aí da soma desses vetores, não é possível a aplicação do teorema de Pitágoras, porque não tem informação de ângulo de 60 graus. Aí usaria a fórmula de 90 graus. Aí usaria aquela outra fórmula, não é isso? Nesse caso aqui, a gente não tem informação de ângulo nenhum, entendeu? O que eu quis explicar ainda para você é que vão ter situações que você não vai nem conseguir aplicar a regra do polígono, nem a regra do paralelogramo, porque você não vai ter informação de ângulo. Se você não tiver informação de ângulo, você vai ter que achar todos os ângulos, achar o ângulo entre A e B, fazer relações trigonométricas, para depois aplicar a regra do polígono. Eu estou falando isso que eu já fui estudante, fui professor de ensino médio, já dei isso aqui milhares e milhares de vezes. Eu estou ensinando para vocês o caminho que é para vocês aprenderem mesmo, é álgebra vetorial. Eu já falei para vocês que vocês vão ter uma disciplina chamada geometria analítica e álgebra vetorial, porque a gente aprende a álgebra mesmo, trabalhar os vetores como se fossem termos matemáticos. Aí aqui vai dar quanto no final? No final das contas, o que eu estou dizendo para vocês é, façam as atividades que estão lá no livro, que tem a lei dos cossenos, são todas de aplicação direta de fórmula, mas o que vocês vão aprender mesmo é álgebra vetorial. Vocês vão aprender ainda produto escalar, produto vetorial, produto misto. Vocês vão aprender tanta coisa relacionada a vetores. Vamos ver aqui, raiz da 49 mais 1 da raiz de 50, né?
Raiz de 50 a gente calculou essa raiz na estante, a 7,07. Calculamos essa raiz há pouco tempo, 7,07. Então você calculou aí o módulo de A mais B, 7,07 é o tamanho do vetor. Então é isso, galera. Vetores, basicamente, em um apanhado geral, é isso daí. Obviamente tem muita coisa assim de nível um pouco maior, né? Mas essas partes vocês vão pegando com o tempo. Tem a parte de gradiente, que envolve vetores. Tem a parte também de você utilizar determinantes para identificar vetores de 3 dimensões, mas não é algo que a gente vai aplicar de forma tão forte aqui em cinemática e dinâmica, mas vocês têm que saber, tá? Trigonometria e decomposição vetorial, que está junto, uma coisa casa com a outra, vocês têm que estar bem. Aí eu faço valer a pena que vocês têm que fazer, né? Olha como é bestinha, véio, essas atividades. Uma grandeza vetorial deve ser representada por... Você já sabe, maior direção e sentido. Considere dois vetores perpendiculares entre si, sendo um vetor de módulo 12 metros e outro vetor de 5 metros. O módulo do vetor resultante, Pitágoras. Vai pegar 12, 5, vai botar 12 ao quadrado, dá 124, 5 ao quadrado dá 25, dá 144, mais 25 dá 169, a resposta é 13. Aí dá para fazer até de cabeça, gente. 13 metros isso aqui, que vai dar raiz de 169. Quando a pessoa sabe, faz de cabeça, né? Mas aí vocês têm que pegar esses macetes. Pegar esses macetes, por exemplo, ó, 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. 144 mais 25, 169. Raiz de 169, 13. É isso que vocês têm que pegar, essa facilidade de entender Pitágoras. Já sei o que é Pitágoras. Vão ter coisas difíceis? Vão, pô. Trigonometria é chato pra caramba. Já falei isso até pra vocês. Que era uma disciplina que eu tinha dificuldade quando eu saí da escola pública e fui pra escola particular no terceiro ano, que eu me esbagacei todo para aprender circunferência trigonométrica, relações trigonométricas, equações e funções trigonométricas. É punk. Mas tem coisa que é simples. Teorema de Pitágoras mesmo, todo mundo tem que saber, pô. Tá bom? Aqui também, ó, os vetores, tudo para vocês somarem aqui, ó, na forma algébrica, ó. É possível somar os vetores a partir das componentes. Foi isso que aí vocês vão falar, foi isso que o Matheus me ensinou a aula toda de quarta-feira. Por exemplo, seja A e B, a soma desses vetores pode ser representada por A mais B menos 1i menos 2j. Considere o vetor C. O vetor soma A mais B mais C vai ser quanto? Já tem esse aqui, A mais B, vai fazer agora mais C. Pega esse e soma com esse. Acabou. Ou então, se você quiser praticar, você pode somar os 3 de vez. Ó. Ele não quer A mais B mais C? Vai ser 2 mais menos 3 mais 1 I mais 3 mais menos 5 mais 6 J. Soma tudo bonitinho e vê quanto é que dá. A resposta é letra D, professor? Deixa eu ver na cabeça aqui se dá para fazer. 2 menos 3 vai dar menos 1. Menos 1 com 1 vai dar 0. Então, não vai ter a componente I. E a componente J vai ser 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 com mais 6. Eu acho que dá B, né? 4J. É a B. 4J. A, B. Entendi. Ai, essa aula é cansativa. Beleza, galera. Então, ó, vamos combinar duas coisas aí. Ficou faltando de combinar. Primeira coisa, na semana que vem, a gente vai dar na aula de quarta-feira que vem, a gente vai dar aula 1.3 e 1.4. Quem quiser se adiantar aí, tá? O livro já tá no grupo. Equação horária da posição, velocidade e aceleração. É bem tranquila a aula. É de boa. É tipo uma revisão do ensino médio de velocidade, aceleração média, etc. Na aula 1.4, a gente vai ver a parte de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, que vai gerar aquelas equações todas que vocês conhecem, né? S igual a ST, mais VOT, mais AT ao quadrado sobre 2, velocidade média igual a... Essas fórmulas são tranquilas, né? Aí eu vou mostrar para vocês depois como é que você sai de uma fórmula para ir para outra. Como é que você consegue aplicar o que a gente chama de derivação. Mas vocês não viram ainda, mas é simples. Então, se eu estou dizendo que é uma coisa simples, eu acredito que vocês têm a capacidade de entender.
tá? Então a gente vai aprender essas 2 aulas de uma vez só, não vai ficar cansativo, eu já fiz isso. Hein, Não- professor? Pode falar. Se o senhor disser que é simples, vai ficar fácil para a gente atender, que o senhor é o que sabe menos, né? Pode ser. Mas, ó, Valeu, professor, gostei. quando eu falar que é uma coisa que é importante, é porque é importante. Quando eu falar que é uma coisa que é difícil, que vocês têm que estudar, é porque tem que estudar, tem que se jogar. E aí eu me comprometo que quando tiver coisas assim mais complexas e que vão aparecer, a gente vai pegar mais na resolução de exercício, vai tirar uns dias assim para fazer juntos, entendeu? Vocês fazem um tempo aí, vai mandando no WhatsApp e a gente vai corrigindo, vai fazendo junto. Mas o que for de boa, simples, que eu vejo que dá para vocês pegarem com o próprio AVA aí, fazendo as atividades, tirando dúvida, a gente vai seguindo. Que essa disciplina é longa, como eu falei. Professor, Pode professor, falar. deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Será que o AVA vai funcionar ainda esse semestre? Cara, assim, o AVA, ele funciona, só que ele funciona quando ele quer, tá ligado? A gente tem que rezar para ele funcionar. Até eu tive problema hoje, de manhã, quando eu fui dar minha aula, ele não funcionou, não entrou, não reconheceu minha senha, eu tive que resetar a senha, mas aí demora um tempo. E aí eu e Dani, que somos coordenadores, a gente sofreu demais com isso no primeiro semestre com o AVA 3.0, vocês sabem disso. É porque vai ficar acumulando, professor. É porque vai ficar acumulando outras matérias com a sua, e no final a gente vai ter que fazer tudo junto, vai ter que fazer na pressa, não vai fazer com a qualidade que deveria ter feito, né, professor? Ah, eu concordo. O problema do AVA, que eu estou vendo hoje, identificando pelos meus alunos que estão me mandando, é aquela questão da instabilidade e de alguns elementos também não aparecerem, né? A questão do livro. No meu, professor, eu tô conseguindo assim, eu consigo fazer algumas disciplinas. Por exemplo, a disciplina de cálculo, eu não tô conseguindo acessar de jeito nenhum. Certo. Você entra no AVA e aí só dá erro. Eu mandei até para Daniele. As outras disciplinas, graças a Deus, eu tô conseguindo acessar normal. A do CEO, as outras, todas as outras eu tô conseguindo acessar. Agora não tá sendo contabilizado a pontuação de nenhum. O professor, acabou, não foi? Já acabou. Ele tá só batendo papo mesmo. Beleza. Viu, professor? Aí não tá assim. Você faz, ele contabiliza o 100% lá que você fez, 50%, 100%, mas quando você vai verificar seu extrato, a pontuação não tá